ver se eu conseguir gravar essa aula direitinho aqui. Depois eu vou tentar postar ela online. Tá. Bom, pessoal, enquanto isso, sim, vou falar uma coisa. Nós tínhamos aquela questão da aula que faltou de método, né? Faltou eu terminar uma partezinha de método. O que eu vou fazer? Para não ficar estranho, principalmente porque eu acho que entrou aí uns 2 ou 3 alunos novos, o que eu vou fazer é o seguinte: eu não vou finalizar aquela questão de metodologia na psicologia aqui, porque eu acho que vai ficar meio estranho. Já faz aí umas 2 semanas que a gente teve aquela aula também, acho que vai ficar meio confuso de retomar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar isso e depois eu faço uma aula menor, tá? Sintetizando aquilo lá, e aí eu dou a finalização e tento postar um vídeo para vocês, pode ser? Acho que vai ficar melhor, porque assim não confunde e não mistura o tema, né? E aí hoje a gente só inicia essa questão de processos de aprendizagem. Aí depois vocês podem ver lá o vídeo, tá? Acho que vai ficar melhor, porque senão eu vou ter que perder aqui uns minutos fazendo isso e depois iniciar, e eu acho que quem entrou aí agora vai ficar bem confuso, né? Pegando o bonde andando, tá? Mas depois eu passo para vocês a parte que finalizou, porque eu acho que vai ser bacana, né? Ou qualquer coisa a gente pode retomar na semana que vem também, aí os alunos que entraram agora vão ter tempo de ler. Enfim, depois a gente vê. Mas hoje a gente fala só de processo de aprendizagem, tá? Vamos lá. Trocar os slides aí. Vocês devem estar vendo aí agora um slide que tem o título de linha evolutiva, né? E semelhanças entre humanos e outros animais, tá? Então, assim, antes de falar dos processos de aprendizagem em si, né, eu trouxe algumas questões teóricas. Geralmente, as teorias de aprendizagem, sobre os processos de aprendizagem, elas partem de muita pesquisa com psicologia animal comparada, que chama, e com psicologia experimental, né? Então, essas duas coisas se misturam. É feito muito experimento com animais, né? E o comportamento desses animais, ou os processos de aprendizagem nesses animais, são meio que comparados com os processos de aprendizagem em seres humanos, né? Então, é estabelecida uma continuidade, né? Não se considera que há uma ruptura, digamos assim, entre processos em seres humanos e em animais de todo, né? Então, eu coloquei aqui nessa imagem linha evolutiva e semelhanças, né? Se vocês forem ver aqui, por exemplo, tem uma parte aqui que tem aqui, se não me engano, acho que é um chimpanzé, tá um pouquinho ruim de ver ali no canto, mas acho que é um chimpanzé. Usando ferramenta, né? Para perceber ali a profundidade da lagoa que ele vai passar, né? Ali em cima também vocês têm algumas imagens de chimpanzés relacionando, fazendo sexo. Depois, quem quiser pesquisar, pode dar uma olhada aí, aproveitar que tá na internet depois, quando acabar a aula, dar uma olhada nos bonobos. Vocês podem depois procurar vídeo de bonobos. Vou até colocar aqui escrito bonobos, para vocês verem ali. E os bonobos, eles são... tem o Pedro que não conseguiu entrar, gente. Alguém ajudou o Pedro a entrar. Quanto isso. Tá, eu vou continuar dando aula para não atrapalhar, mas alguém aí pega e ajude o Pedro a entrar. E aí os bonobos, eles são, assim como os chimpanzés, né, eles têm uma proximidade evolutiva e com a gente também. E esses primatas, eles têm uma complexidade muito grande, né, inclusive de aprendizagem, de socialização. Os bonobos, por exemplo, pra vocês terem noção, né, eles têm práticas sexuais que se parecem muito com a de seres humanos, inclusive, né. Então, os bonobos, eles têm posições sexuais variadas, os bonobos fazem preliminares no sexo, que não é uma coisa que acontece de forma muito variada no reino animal, se vocês forem ver. Então, envolve aprendizagem social, inclusive. Os bonobos, para vocês terem noção, quando eles entram em conflito, pode ser inclusive um macho com outro macho, eles entram em conflito, um bonobo, ele procura iniciar o sexo oral num outro macho, eventualmente para fazer as pazes. Então, a função do sexo nos bonobos não é apenas reprodutiva, mas é de estabelecer coesão grupal, né? E aí as pessoas devem ter achado isso estranho, mas na prática, basicamente, as pessoas que fazem sexo também fazem sexo assim, né? Nem sempre a pessoa inicia a atividade sexual com um parceiro por uma função reprodutiva ou de prazer imediato, né? Às vezes é uma forma de estabelecer as pazes, alguma coisa assim. Então, a função social do sexo se observa, né? Questão de alguns sistemas rudimentares de funcionamento nos animais e, eventualmente, até em alguns insetos, né? Por exemplo, tem um estudo que pega a mosca da fruta, né, que é a drosófila, e eles colocam 2 opções para a mosca, né? Ela pode beber água ou ela pode beber álcool, né? Então, ela tem 2 substâncias numa câmara experimental, uma mosquinha da fruta, né?
E aí, antes disso, ele é submetido a uma situação experimental que é a seguinte, né? A mosca ela tem a possibilidade de fazer sexo com uma outra mosca, e se ela não consegue fazer sexo, aí logo depois ela fica disponível a ela 2 cilindros, um cilindro de água e um cilindro de álcool, né? Aí o que acontece é o seguinte, a mosca quando é frustrada de fazer sexo, a tendência dela é beber mais álcool, tá? Se a gente fosse trazer dentro de uma esfera de socialização, de comportamento simbólico humano, a gente acabaria dizendo então que a mosca tem dor de cotovelo ou algo do tipo, né? Mas não é exatamente isso, né? Claro que no caso do ser humano, não estou tentando reduzir, não estou dizendo que o fato de ser humano beber álcool depois de uma ruptura amorosa ou algo assim se deve aos mesmos fatores, né? Mas pode ser que alguns processos tenham alguma conexão, né? Claro que no ser humano tem outras questões simbólicas e tal. Mas, de certo modo, há uma linha evolutiva que faz com que alguns dos processos biológicos, né, ou até mesmo de aprendizagem, eles guardem alguma continuidade com outros animais, né? Até porque é tudo uma grande linhagem evolutiva, né? Claro que há aqueles animais que nós temos mais proximidades, aqueles com os quais nós temos mais diferenças. E essa lógica que pauta vocês terem também aquela disciplina de psicologia experimental, né? De trabalhar com o comportamento dos ratos. Pessoal, o Pedro conseguiu entrar? Se ele conseguiu, alguém bota aqui um aviso aqui no bate-papo para eu ver. Conseguiu, conseguiu, não conseguiu? Não conseguiu? Alguém puxa aí o Pedro pelo WhatsApp, gente, para dar uma ajuda aí para ele. Por isso que eu tinha marcado antes, pro pessoal entrando, né? A gente deu um tempo. Alguém perguntou, o Jonathan aqui perguntou, né? A pessoa que possui mal de Alzheimer ainda possui essas formas de aprendizagem. Possui essas formas de aprendizagem, o Jonathan. Assim, a pessoa quando tem Alzheimer, deixa eu ver, tentar explicar de uma forma sintética aqui, sem também me prender muito tempo. A pessoa tem uma degeneração que começa no córtex, né, que é a região aqui, principalmente o córtex frontal, né, as regiões aqui envolvendo a testa, envolvendo o hipocampo também, que fica nas laterais, nas têmporas, e essas estruturas estão vinculadas à memória, né, o hipocampo está vinculado à memória, e o córtex, de modo geral, principalmente o córtex frontal, está vinculado a autocontrole, a comportamento, o autocontrole, por sua vez, está vinculado a comportamento moral, está vinculado a planejamento, está vinculado a organização, disciplina. Então, pessoas com Alzheimer, conforme ele vai avançando, a pessoa perde memórias, né, porque ela não consegue transferir adequadamente as memórias dela também, ela vai perdendo informações que estão armazenadas, vamos colocar assim, com a degeneração do córtex, ela começa a ter desorganização, com a dificuldade de autocontrole, o que ela pensa, ela começa a falar. Com o tempo, a pessoa vai ficando, digamos assim, que animalizada, né? Vai perdendo as suas funções. Agora, o que acontece é o seguinte, a aprendizagem envolvendo essas funções fica mais difícil, né? Fica dificultada. Agora, o processo em si não deixa de acontecer, né? É mais ou menos que nem pegar um bebê. O bebê ele não fala, ele não tem essas capacidades, mas se a gente tentar fazer um processo de condicionamento operante, respondente com ele, como a gente vai falar um pouco mais tarde, a gente consegue fazer isso com o bebê. A gente consegue fazer um bebê mover os braços de uma certa maneira, usando consequências, né, recompensa, grosso modo, depois a gente vai falar melhor disso. A gente consegue fazer reações emocionais com condicionamento respondente numa criança. Claro que esses processos de condicionamento não vão conseguir usar linguagem ou nem o comportamento de caminhar, porque ele não tem maturação para isso, né? Mas tudo aquilo que a biologia ainda sustenta, o processo de aprendizagem continua existindo, entendeu? Pessoal, o Pedro não está conseguindo, gente, eu não sei. Alguém fala com ele aí pelo WhatsApp, alguma coisa, dá uma ajuda para ele, vê se ele está com o Chrome instalado. Deixa eu ver só deixa eu ver aqui no WhatsApp se ele tá pelo WhatsApp. Tô falando aqui pro Pedro que eu vou dar uns tapas nele aqui. Tá. Enfim, vamos lá.
A mosca beber álcool, deixa eu ver aqui se não perdi nada aqui. A mosca beber álcool pode ter relação com um circuito análogo ao que seria o circuito dopaminérgico em seres humanos. Depois tu dá uma olhada ali. Então existe um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina é liberada, por exemplo, uma pessoa cheira cocaína, mas ele também é liberado em altas concentrações, mais concentração se a pessoa socializa. Uma situação prazerosa, em geral, aumenta a liberação de dopamina, né? Tem drogas que impedem a captação e a dopamina fica ativando lá o sistema de neurotransmissor muito tempo, né? Isso gera prazer, né? Mas isso também, a dopamina também produz atividade motivada. Então, o álcool também pode interferir nesses índices, dependendo também do animal e tal, com que interfira, mas o álcool é também um ansiolítico, ele baixa a ansiedade, então o álcool pode ter um efeito que não necessariamente dopaminérgico, mas baixar, digamos assim, a ansiedade que tem relação com o estresse, né? Então as pessoas, inclusive, bebem como um ansiolítico, né? Vão na festa, bebem e ficam mais relaxadas e facilita a socialização também. Vamos lá. Tem animais, se vocês procurarem vídeos de animais na natureza, vocês vão ver que os animais têm uma predileção por frutas que estão fermentadas, né? Então, às vezes, a fruta já produziu um pouco de álcool. Vocês vão ver vários vídeos na internet de animais procurando essas frutas fermentadas para poder comer elas que têm o álcool, né? Aí tem animais bêbados na internet caindo pelos cantos. Se vocês colocarem África, animais bêbados, vocês vão encontrar, assim. É bacana, tá? Então, assim, por enquanto era isso. Vamos adiante. Então, assim, falar um pouco de comportamento, né, primeiro, né? Então, existem condutas que são específicas a determinadas espécies, né? Então, para algumas dessas condutas, a gente vai chamar de padrões fixos de ação, né? Esse termo padrão fixo de ação, geralmente se a gente pensar, um animal construindo um ninho é um padrão fixo de ação, né? Porque o João de Barro sempre constrói um ninho da mesma forma. Esse termo padrão fixo de ação era muito usado na biologia antigamente, por etólogos e tal, mas hoje em dia a tendência é falar de comportamento específico da espécie, ou comportamento espécie específico, porque os comportamentos que são fixos, que são rigidamente padronizados, são muito poucos, e geralmente quando a gente fala disso, a gente costuma ter uma nomenclatura de reflexo, né? Que é aquele comportamento que acontece concatenado com um estímulo, né? Então, uma martelada no joelho gera o reflexo patelar, né? Que todo mundo já deve ter experimentado num médico, um pediatra, pelo menos, quando era criança, né? Então, os comportamentos de espécies específicos, como, por exemplo, o comportamento predatório de animais, né? Se vocês pegarem um gato, por exemplo, e colocarem um objeto se movendo muito rápido, ele modifica o comportamento dele imediatamente, né? Ele amplia ali a pupila dele, sofre uma dilatação, o animal fica arqueado. E é interessante que se vocês botam um objeto, né, como se fosse um bicho ali simulando, né? E o gato olha, ele vai caçar aquele objeto, né? Se vocês escondem o objeto, o gato se movimenta. Se vocês mostram o objeto, o gato para de novo, né? É um comportamento predatório, né? Ele basicamente se comporta assim para que a presa não detecte a presença dele, né? E o gato mantém isso como um comportamento específico da espécie, né? Mesmo que não seja uma presa, algo que se movimente num padrão parecido, ele tem um comportamento muito semelhante, né? Agora, mesmo esses comportamentos dos animais, eles não são exatamente idênticos, né? De animal para animal e mesmo entre o mesmo animal a todo momento, né? Então a gente não vai dizer que é um reflexo essa ação, né? A gente vai dizer que é um comportamento típico da espécie, tá? Construção de ninhos em pássaros, se vocês pegarem, por exemplo, o João de Barro, né? Ele constrói os ninhos, mas eles não constroem os ninhos da mesma forma. Antigamente se pensava que os animais, de repente, eram mais padronizados, mas com o tempo foi sendo feito estudo e dependendo do material com que o João de Barro tem para fazer o ninho dele, da qualidade do material, da argamassa que ele usa, né? Ele não... e também das folhas que ele tem para fazer a sustentação do ninho, o ninho fica diferente, ele altera o formato. Então, a aprendizagem interfere até mesmo na forma como o animal faz o ninho, a qualidade do material, ele vai regulando o comportamento. Então, nem mesmo os ninhos são idênticos, né? Canto dos pássaros também. Tem animais que têm cantos mais padronizados, mas tem alguns pássaros que têm um canto bem diferenciado também, tá? Então, existe inclusive uma ave na Amazônia, não sei agora qual é o nome, que ela canta e ela aprende um estilo de canto novo, ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? De tal forma que uma outra ave da mesma espécie, quando ouve o canto, às vezes não reconhece de imediato. Então,
há alterações, há mudanças, né? E isso tudo também se trata de mudanças que podem se dever à aprendizagem, tá? Grooming de roedores. Grooming é um comportamento de autolimpeza. Se vocês jogarem depois grooming no Google, ratos, né? O rato novérgico, se colocar o rato de laboratório, vocês vão ver que o rato ele limpa o rosto e depois ele limpa atrás das orelhas e depois ele vai limpando o corpo e depois a cauda, né? Ele tem um comportamento mais ou menos estereotipado de se limpar também. Tá? Esse é um comportamento específico da espécie. O rato faz grooming, faz essa autolimpeza, tanto se ele tiver com o pelo molhado, úmido, com algum carrapato, algo assim, pulgas e tal, quanto ele faz esse comportamento se ele tiver sob efeito de estresse. Inclusive, eu estudei isso no mestrado, né? A autolimpeza dos roedores em decorrência de fatores estressores, né? Às vezes eles usam para fazer modelos para estudar ansiedade humana, para testar ansiolíticos e antidepressivos em animais, para ver se reduz o grooming e outros comportamentos, né? Então, o grooming ele tem uma forma que é parecida, mas a funcionalidade dele muda. Essa ideia de que comportamentos semelhantes podem ter mais de uma função é importante para nós falando de aprendizagem, né? Porque, por exemplo, se eu tocar uma guitarra e vocês me verem tocando uma guitarra, é uma coisa, né? Agora, se vocês, por exemplo, me verem fingindo que estou tocando alguma coisa, mas não estou tocando nada, é outra coisa. Esse comportamento é muito semelhante, o movimento dos braços, dos dedos, dedilhando, o que seriam as cordas, é tudo muito parecido, mas a funcionalidade desse comportamento, né, os efeitos que ele gera e os contextos em que ele acontecem podem ser radicalmente diferentes, né? Então, um primeiro ponto, principalmente falando em comportamento humano, ou comportamento complexo, aqueles que dependem mais da aprendizagem, né? É isso, né? É que eles têm uma funcionalidade, eles têm efeitos ambientais e certos estímulos interferem neles de forma que, mesmo quando eles têm muita semelhança física ou estética, né, cosmética, eles têm funções diferentes, tá? Todo mundo me ouvindo aí, gente? De boa? Alguém dá um certinho aqui, só para eu ver. Ah, sabe, beleza, vamos lá então. Ah, a Heloísa tinha colocado aqui, eu não tinha lido adequadamente. A Heloísa colocou, como a mosca não tem sexo, ela busca ter dopamina no álcool. Não é a dopamina no álcool em si, né? Ele pode estar relacionado a processos de liberação dopaminérgico, né? O álcool em si é um barbitúrico, né? Mas ele também atua nesses sistemas que estão envolvidos com ansiedade e estresse, né? Na mosca eu não me lembro agora qual sistema que está vinculado nesse estudo. Mas depois vocês podem me perguntar para ver se eu encontro o estudo para passar para vocês, ou vocês joguem drosófila, álcool, joguem lá no Google Acadêmico. Acho que vai aparecer provavelmente alguma coisa sobre esse estudo, né? Mas senão depois eu passo para a gente ver. Beleza, vamos lá, todo mundo está ouvindo então, tá ótimo. Eu coloquei aqui algumas definições de aprendizagem, né? Tá. Então, por exemplo, a aprendizagem, uma definição que eu coloquei é a seguinte. Eu coloquei uma definição tirada de um livro do Catânia. Ô Maurício, eu vou pedir para tu só desligar, porque tem alguns ruídos, eu acho que no teu coisa que estão interferindo aqui. Se puder desabilitar o áudio aí. Bom, então aprendizagem, uma definição que eu peguei de um livro do Catânia, chamado Aprendizagem, né, Comportamento, Linguagem e Cognição. Talvez vocês até usem ele com alguma professora na psicologia experimental, né? É um livro mais intrincado, mas ele é um dos melhores livros que trata desse tema de aprendizagem sob uma ótica experimental, né? E aí uma definição que eu tirei lá do Catânia, que ele cita um outro autor, é o seguinte: a aprendizagem é uma mudança relativamente permanente, né? Então já foi complicada, não é permanente, né? Ela é relativamente estável, vamos colocar assim, uma mudança relativamente estável no comportamento resultante da experiência, né? Só que aí o Catânia vai levantar alguns problemas, né? Nós temos aí então uma definição dentre tantas possíveis de aprendizagem. Mas aí o Catânia vai começar a problematizar o seguinte, né? O que é permanente ou relativamente permanente, o que é comportamento e o que é a experiência, na final de contas. Então, essa definição que parece muito simples, na verdade nos leva a outros problemas, né? Que é definir esses três conceitos, né? E definir o que é uma mudança também. Então, 4 conceitos. Então, o que parece muito simples deixa de ser tão simples, tá? No final das contas, a gente vai falar um pouco sobre isso, né?
nós não temos, digamos assim, um consenso absoluto entre as áreas que lidam com os temas da aprendizagem, embora haja alguns temas mais consensuais, não há um consenso absoluto sobre todos esses conceitos. O que é uma mudança aceitável para se dizer que teve aprendizagem, o que é comportamento, o que é experiência. Algumas abordagens, principalmente a cognitiva, tem uma visão mais específica disso, a comportamental tem outra, e mesmo dentro da comportamental há mais de uma definição também, há algumas definições um pouco conflitantes sobre esses conceitos aí. O fato é o seguinte, né? O Catani até dá um exemplo interessante, né? Ele diz o seguinte: ó, olhar, por exemplo, para um eclipse solar é uma experiência. Então veja, ó, é uma experiência, né? E certamente irá alterar o comportamento futuro do observador. Então, se eu olhar para um eclipse, no futuro eu vou modificar, né, o meu comportamento. Se isso resultar em um dano permanente nos olhos. Então veja, eu vou olhar, né? Tive uma lesão. Se alguém disser que essa alteração é um caso de aprendizagem, a gente vai discordar. Então, assim, se eu me dedico a um comportamento, estou tendo uma experiência, e essa experiência de alguma forma lesiona a fisiologia no meu olho, né, eu não vou dizer que eu não consegui mais enxergar aquilo se deve a um processo de aprendizagem em si, né? É claro, se eu não tive uma lesão física, mas eu paro de olhar no futuro porque aquilo me machuca, aí eu falo de aprendizagem. Mas se eu tenho uma alteração fisiológica direta, uma lesão, e eu não consigo executar o comportamento pela lesão, eu já não vou falar mais de aprendizagem em si. Vamos ver aqui, o João Pedro está falando uma coisa, vamos ver. Essa tua pergunta, João Pedro, que tu colocou aqui, qual a diferença entre cognitivo, perceptiva e comportamental em relação à aprendizagem? Eu vou te pedir para que depois tu me envie, pode ser até por WhatsApp no pessoal mesmo, ou aqui embaixo depois, que trecho diz isso, para eu conseguir entender em que frase, em que contexto que está essa percepção cognitivo, perceptiva e comportamental, porque solto assim eu não estou conseguindo reconhecer agora, tá? Depois tu dá uma olhadinha e coloca o trecho inteiro, né, a frase, que aí eu consigo ter um contexto, tá? Bom, de todo modo, o Catani vai dizer o seguinte: bom, nós não temos uma definição exata do que é a aprendizagem, mas de modo geral a gente reconhece quando ela acontece, né? Essa definição de que a aprendizagem ela envolve mudança, e mudança de comportamento e comportamento observável, ela geralmente é importante. Por quê? Se, por exemplo, eu assisto uma aula e eu chego para vocês e digo, eu aprendi X e Y coisas, né? Como é que vocês sabem que eu dizer que eu aprendi X e Y coisas representa que eu realmente aprendi alguma coisa? Então isso é um problema. Geralmente as pessoas, quando pensam em aprendizagem, elas vão tratar muito na esfera cognitiva, na esfera do relato individual, né? A pessoa vai lá e relata que aprendeu, e relata que percebe que a mente dela está diferente, ou algo assim, né? Isso tende a não ser uma evidência de que a aprendizagem ocorreu, né? Isso não é um critério suficiente, né? Se eu quero aferir a aprendizagem de alguma forma, eu preciso fazer um teste aberto, né? Eu preciso colocar um teste para que a pessoa responda. Assim eu vou ver a diferença que ela teve na resposta entre um teste e um pós-teste, né? Eu posso colocar a pessoa a fazer uma atividade, não precisa ser uma atividade teórica, intelectual, acadêmica, de conhecimento. Eu posso ensinar uma pessoa a consertar um carro, por exemplo, e aí depois, será que ela aprendeu? Aí eu coloco de novo uma circunstância parecida e vejo se ela faz sozinha. Então, se eu não tiver um critério de teste, eu não consigo falar de aprendizagem. Então, a aprendizagem ela acaba sendo inferida das mudanças que eu observo no comportamento. Entendeu? Para a psicologia comportamental especificamente, na cognitiva, a aprendizagem são mudanças nas estruturas mentais. Né? No behaviorismo, a tendência do behaviorismo é não fazer referência às estruturas mentais, ele se até ao comportamento. Ora, a aprendizagem é um termo que eu uso para descrever uma mudança que eu vejo no comportamento de alguém depois da pessoa ter passado por uma experiência. Então, nesse sentido, eu não preciso fazer uma inferência, adivinhar o que acontece na mente da pessoa. Basta eu dizer, ora, eu sei que aconteceu a aprendizagem porque após a pessoa fazer A, B e C coisas, ela teve uma alteração numa situação futura semelhante. Essa alteração eu chamo de aprendizagem. Agora, se isso afetou o sistema A, B e C cognitivo, que a gente não vê, isso daí já é outros 500. Geralmente isso é do interesse da psicologia cognitiva. Tá? Essa é uma coisa importante de saber, até porque a tendência desse capítulo é um pouco mais comportamental. Tá? Só para vocês saberem. Por isso que eu não vou fazer muitas referências aqui à cognição, ou que é o pensamento, ou coisas desse tipo. Beleza? Vamos adiante aqui.
Bom, eu até coloquei aqui algumas divisões, isso daqui depois vai ser importante quando a gente for falar de memória também, gente. Por exemplo, alguém pode aprender como um automóvel funciona, né? A gente poderia explicar, né, uma aula de engenharia, do funcionamento do carro, como que o automóvel funciona, as peças dele, como que funciona o câmbio, a direção hidráulica, o motor, tudo, né? Mas essa pessoa saber como funciona o carro não garante que ela saiba dirigir o carro. Né? Eu poderia pegar uma pessoa desde criança, ensinar o funcionamento, ela sabe consertar carro, sabe inclusive construir um carro do zero se precisar, mas essa pessoa pode não saber dirigir um carro. Né? Então, são aprendizagens diferentes, né? Às vezes se fala muito em saber sobre alguma coisa e em saber como, né? O saber sobre geralmente é um conhecer teórico de alguma coisa, né? E o saber como geralmente é saber fazer alguma coisa, né? Bicicleta é a mesma coisa, né? Eu posso saber andar de bicicleta, mas não entender exatamente como que a bicicleta ela opera, né? Então são conhecimentos diferentes e às vezes eles não guardam uma conexão direta entre si. Isso agora até não tem muita importância, mas quando a gente falar de memória, a gente vai ver que isso tem uma importância grande, porque no sistema nervoso, no encéfalo, no cérebro, tem algumas diferenças anatômicas e fisiológicas de como que se dá esses dois processos, né? De saber sobre alguma coisa, entender algo intelectualmente e como saber fazer uma coisa, né? Então, executar algo com um sistema motor, né? Com motricidade, né? Um técnico de futebol pode nunca ter sido jogador, né? O Parreira, por exemplo, que teve com a seleção, ganhou a Copa em 94, ele nunca tinha sido jogador profissional, por exemplo. E, no entanto, ele era um bom técnico lá na época, né? Então, são atividades que podem ser diferentes. Deixa eu ver aqui o que ele colocou aqui, o João Pedro. O Muhammad colocou aqui, ó, professor, esse saber sobre é tipo a aprendizagem cognitivo-motor e o saber como seria comportamental? Ah, tá. Sim, acho que sim. Eu não sei qual conceito eles estão usando nesse texto que vocês têm. Mas eu diria que o saber como está mais vinculado à motricidade, tá? E o saber sobre está mais vinculado à cognição, tá? Ao pensamento. Seria mais nessa direção. Acredito que tenha respondido. Porque o saber fazer alguma coisa, ele geralmente envolve uma ação direta naquela tarefa, né? Geralmente motora. E o saber sobre envolve o pensamento, né? Pensar sobre a tarefa, né? Eu posso pensar sobre uma tarefa, mas não estar executando ela, né? Eu posso teorizar sobre o dar aula, mas não estar dando aula. Às vezes eu sei teoricamente como se deve dar aula, mas eu não tenho um exercício prático de fazer isso, né? E aí fica difícil também. Né? Então fazer essa transposição teoria e prática nem sempre é simples na aprendizagem. Saber como é puro empirismo, então. Acho que pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Depende-se mais da prática, né? Do exercício prático e motor, né? Qual a diferença da psico para o behaviorismo em relação ao termo aprendizagem, que a Denise perguntou? Eu acho que por psico, Denise, deve estar falando de psicologia cognitiva, tá? O behaviorismo ele tende a olhar mais para as alterações comportamentais, né? Então ele vai tratar as coisas num nível mais de observação, tá? Para tratar isso experimentalmente, e a psicologia cognitiva tende a inventar, digamos assim, criar termos sobre os processos de pensamento, de aprendizagem que estão na nossa cabeça, né? E que não podem ser observados. Então, por exemplo, uma coisa é eu dizer que eu fiz uma certa tarefa e ao fazer essa tarefa eu melhorei o meu desempenho no futuro. Isso tudo é observável, é um consenso, todos podem observar e concordar sobre isso. Outra coisa é eu dizer assim, ó, enquanto você estava desempenhando essa tarefa, o seu pensamento estava fazendo a ação A, B, C, D, está processando uma série de dados assim, assim, assado. Tudo isso sobre como que o nosso pensamento está processando essas informações tende a ser uma inferência. Né? Uma inferência é uma espécie de conjectura que eu faço do que está passando na cabeça da pessoa. A cognitiva tende a fazer mais isso, a psicologia cognitiva. A comportamental tende a se ater mais aos dados diretos. Tá? Acredito que deva ter ficado mais claro agora, Denise. Dá um ok aí se deu, certo?
Se ficou alguma dúvida, tu fala aí. Bom, os fatores que podem interferir na aprendizagem. Gente, se alguma dúvida não ficou claro, vocês coloquem de novo ali. Fatores que podem interferir na aprendizagem, gente. Eu coloquei aqui, não que sejam os únicos fatores, mas eu coloquei todos que eu consegui pensar aqui, né? Então, fatores... além desse, a gente ainda poderia falar de fatores sociais, sociológicos, né? De renda, economia e tal, mas todos esses fatores estão relacionados a esses de alguma forma, né? Então, fatores genéticos interferem na aprendizagem. Obviamente que vocês sabem que tem síndromes genéticas que as pessoas não conseguem aprender de forma igual a pessoas que não têm aquela síndrome. A gente poderia falar em síndrome de Down, a gente poderia falar em outros quadros, síndrome de X frágil, que é um quadro genético também. A gente poderia falar de alterações que não são exatamente genéticas sempre, mas que guardam uma relação biológica, como o quadro de autismo, por exemplo, na aprendizagem. Então, fatores biológicos e genéticos são importantes, né? Lesões no organismo, né? Então, se eu tenho alguma alteração, uma lesão física, principalmente em termos cerebrais, né? Isso obviamente vai interferir na aprendizagem, né? Porque a aprendizagem ela é mediada pelo nosso corpo, né? Só que geralmente as pessoas falam, claro, de cérebro, né? Mas pensem, o nosso cérebro, claro, ele media a aprendizagem de alguma maneira, mas a gente não pode reduzir a aprendizagem a ele, né? Se eu não tiver o braço esquerdo, naturalmente que eu não vou conseguir aprender a fazer certas coisas porque eu não tenho aquele braço, né? Eu não vou poder, por exemplo, escalar uma montanha da mesma forma se eu não tenho aquele braço. Então, qualquer alteração anatômica, morfológica, funcional, fisiológica, ela interfere na aprendizagem. A gente não precisa falar só a nível do encéfalo, né? A gente pode falar em outros níveis também. A nutrição é importante, obviamente. Então, esses próprios sistemas, eles precisam de uma nutrição minimamente adequada. Se fala hoje em dia em muitos nutrientes e tal, mas geralmente há aquelas quantidades básicas de nutrientes para ter um funcionamento mínimo, né? Então a nutrição é importante, obviamente que crianças que não são nutridas adequadamente, elas desenvolvem problemas de maturação, então de desenvolvimento corporal e encefálico, isso pode interferir um pouco na aprendizagem também. Tá? A própria maturação em si, então se a maturação, se a pessoa tem um problema no processo maturacional de desenvolvimento físico, isso pode interferir na aprendizagem. Né? O fator tempo aqui ele está num geral, tá? Mas a gente poderia falar, por exemplo, no fator de tempo de submissão a um estímulo. Então, o grau de estimulação, eu coloquei ele como um outro fator, e o tempo de uma determinada estimulação pode interferir, né? Então, se eu, por exemplo, tenho um tempo para desenvolver, para treinar uma atividade, isso tenderá, né, a auxiliar na aprendizagem. Isso que eu estou falando, vocês coloquem em suspenso, porque mais tarde a gente vai ver que tem exceções a isso, né? O tempo sozinho não é um fator crítico de aprendizagem, né? Se eu pegar qualquer um de vocês aí, isolar numa sala, fechar essa sala, jogar a chave fora e abrir daqui a 3 anos, provavelmente vocês não vão ter aprendido tanto sobre uma série de coisas quanto se vocês estivessem fora dessa sala, né? Dessa solitária. Então, o tempo em si não é um fator que constrói a aprendizagem, tá? Aliás, nenhuma dessas coisas que eu coloquei aqui isoladamente constroem a processos de aprendizagem, né? Elas são apenas condições necessárias para algumas atividades. O próprio tempo ele vai ser relativo porque, a depender da forma como a gente organiza as condições de aprendizagem para um organismo qualquer, é possível ensinar algo de forma eficiente com menos tempo. E, às vezes, se o método não for eficiente, mais tempo não vai garantir maior aprendizagem. Então, a questão do tempo é um pouco mais relativa. Assim como o grau de estimulação, né? Nível motivacional, então um nível motivacional importante, tem relação com uma série de fatores, né? Mas a gente poderia falar aqui, por exemplo, de privação de alimento. Então, quando vocês, não sei se já iniciaram, mas forem fazer os processos de condicionamento, de aprendizagem com os ratos de laboratório, vocês vão ver que vocês vão privar esses animais pelo menos um dia de tomar água, né? Para que isso é feito? Né? Vocês privam esse animal um dia de tomar água, para que quando vocês tentem ensinar o rato a pressionar a barra, ele fique mais motivado a aprender através da água, né? Através do reforçamento, recebendo água como reforçador. Tá? Então, a privação altera a disposição à aprendizagem, nesse caso. Obviamente, se a pessoa estiver instigada por um assunto... Vocês devem estar percebendo isso agora na quarentena, né, gente? Vocês devem estar percebendo que qualquer saidinha que vocês dão na rua para comprar alguma coisa, vocês já têm vontade de socializar com alguém, né? Ou qualquer socialização se transforma em algo extremamente reforçador, né? Pela privação de contato social. Nesses dias eu fui sair aqui na rotatória do Zerão pegar um sol, já estava puxando assunto com qualquer estranho que passava, né? Chega uma hora que
o isolamento vai gerando isso. Deixa eu ver aqui, Mohamed colocou. Esse tempo, quando eu falei aqui do fator tempo, né? Esse tempo poderia ser a exposição a estímulos que levaria a superar tal problema? Ele colocou. Deixa eu ver se eu entendi essa questão. Qual o problema, Mohamed, que tu colocou? Esse tempo poderia ser exposição a estímulos que levaria a superar tal problema. Não entendi qual o problema que tu quis colocar. Só especifica isso aí que acho que eu consigo responder. Enquanto ele vai colocando, eu vou... Ah, tá, o problema precisa ser aprendido. Então ele perguntou se o tempo de aprendizagem poderia ser a exposição a estímulos que levaria a resolver um problema a ser aprendido, né? Sim, seria isso, desde que as condições, os processos de aprendizagem, as condições de aprendizagem estejam organizadas de uma forma precisa. Eu vou dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, que tem uma interferência maior na aprendizagem, e colocar ela tentar resolver um puzzle, um quebra-cabeças, essa criança pode, de repente, ter todo o tempo do mundo e nunca conseguir resolver esse puzzle, entendeu? Fornecer mais tempo não vai ser suficiente para ela, mas se eu pegar uma criança com uma condição de aprendizagem normal, né, que não é Down, e colocar ela a resolver um puzzle, né, ela pode não resolver em 5 minutos, mas talvez em 1 hora ela consiga, porque ela tem as condições de aprendizagem normais, e desde que os processos de aprendizagem que estão interferindo ali também sejam apropriados. Numa criança que tem muita dificuldade, pode não ser suficiente, tá? Pelo menos não sem uma estimulação própria, né? Então, é isso que eu quis dizer quando eu falei que o tempo sozinho não é suficiente, não é uma condição suficiente, né? Ele pode ser uma condição necessária, mas não suficiente para a aprendizagem, né? Ficou claro agora para vocês aí, gente? Dê um ok, isso ficou. Eu vou passando para o próximo aqui. Beleza. Bom, isso aí acho que fica claro, né? Provavelmente vocês já devem ter pego os materiais aí de psicologia que vocês leem 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não estão conseguindo entender ele, né? Isso daí é comum, né? Significa que a configuração, a forma como está organizada a condição de ensino-aprendizagem, ela não está sendo adequada para as demandas que vocês têm em um determinado momento, né? Claro que outras vezes, se vocês já conseguem entender algo e a aprendizagem já está operando em algum nível, vocês podem repetir, ler mudando um pouco a maneira e vocês vão conseguir ter um resultado com a repetição e o treino, né? Mas nem sempre é o que acontece. Mais ou menos como tu colocou ali, Mohamed, acho que é por aí mesmo. Beleza, então na análise mental do comportamento, quando nós observamos um organismo, nós vemos propriedades, né, características desse ambiente. Então o ambiente tem uma série de propriedades, né? Tem a propriedade do calor do ambiente, da luz, né? Enfim, a gente pode pegar várias propriedades ambientais, né? Então, quando a gente pega lá a sala de aula, por exemplo, que vocês têm aula, lá tem o ambiente, a gente chama grosseiramente aquele lugar de ambiente, né? Mas lá tem uma série de estimulações, né? Alguém pode estar prestando atenção na cor da parede, isso é uma propriedade daquele ambiente todo, né? E assim vai. E observamos propriedades do comportamento, então características do comportamento que está acontecendo, né? Essas propriedades do ambiente a gente chama de estímulos, né? E do comportamento a gente chama de respostas, né? Então, uma outra forma de falar de eventos comportamentais discretos, específicos, precisos, a gente costuma chamar de resposta. Então, a gente fala de relações entre os estímulos e as respostas, tá? Ou relações ambientais com comportamento. Esses estímulos e essas respostas isoladamente não nos interessam. Não interessam a nós psicólogos, sobretudo os comportamentalistas, né? O que interessa não é o estímulo em si, porque o estímulo ele pode ser estudado pela física, por exemplo, né? Os físicos podem se interessar em como que se dá a energia ambiente, né? Em estudar a temperatura, estudar todos esses fatores, né? Os físicos têm interesse nisso. Mas o psicólogo não, né? Ele não tem interesse no estímulo em si, nas propriedades físicas ou químicas de alguma coisa. Tem interesse em como que esses estímulos, de alguma forma, contribuem para as mudanças no comportamento de um organismo qualquer, né? Eu falo organismo porque a psicologia, obviamente, não estudou só comportamento humano, né? Embora a pessoa entre pensando nisso, ela não fez apenas isso, né? Beleza. E as respostas também não têm interesse por si só, né? Eu poderia ter, por exemplo, uma pessoa descrevendo o comportamento de alguém,
né? Eu poderia ter... Tem profissionais de outras áreas que eventualmente trabalham com a questão do comportamento, descrevendo o comportamento. Isso é útil, né, para fazer intervenções. Etólogos, por exemplo, na biologia, faziam descrição de comportamento de pássaros, comportamento de animais, como se dá os rituais de corte entre aves, assim por diante. Mas essa descrição do comportamento deles não necessariamente diz como que esses animais aprendem, tá? Então, descrever os estímulos ou destrinchar eles, ou destrinchar suas respostas não é suficiente, né? A gente tem que entender o interesse está na interação entre esses dois elementos, né? Como que eles interagem de uma forma tal a produzir mudanças que a gente chama mudanças que se devem à aprendizagem, né? Então, o interesse aqui vai estar... Vou usar aqui uma ferramenta aqui, ó. Vai estar na interação, né? Tá? Então, nosso interesse está aqui na interação. Gostei de usar esse negocinho aqui. Beleza. Então, em geral, nós buscamos saber o contexto onde os estímulos e as respostas interagem. Então, algumas palavras-chave, né, para entender a aprendizagem é isso daqui, né? Contexto ambiental, né, o contexto ambiental e as interações, né, entre o comportamento e esse ambiente, ou entre os estímulos e a resposta, né? Então, essas expressões é sempre bom vocês terem em mente, né? Quando vocês quiserem entender um comportamento de uma perspectiva de teoria de aprendizagem, principalmente comportamental, vocês têm que olhar muito bem para o contexto, né, em que um comportamento ocorre e para a interação entre esse contexto ambiental e esse comportamento. Por quê? Porque vocês podem ter dois ou mais comportamentos na mesma pessoa ou em diferentes pessoas que são idênticos, né, esteticamente idênticos, mas eles representam ações completamente diferentes, né? Eles se devem a fatores totalmente diferentes. Então, por exemplo, algum de vocês sai para comprar cigarro, sei lá, né? Vocês estão lá há tempo sem fumar, obviamente o corpo demanda nicotina, vocês vão sair e vão comprar uma carteira de cigarro. Eu poderia chegar, mandar aqui por chat uma ameaça velada para alguém dizendo, você sai agora para comprar cigarro, eu vou mandar um assassino na tua casa para te matar, sacou? O cara fica assustado, sai, vai e compra cigarro, né? Agora, o comportamento, de repente um observador externo poderia não ver uma diferença discernível, né? Mas o fator contextual que determinou o mesmo padrão de resposta, ele é absolutamente diferente, né? É por isso que, em geral, nessas áreas não existe aquele papo de, eu vou pegar aqui um livro de análise de sonho, né? E vou ver aqui o que significa o gato. O que significa o gato? O que significa o gato? O gato pode significar 1 milhão de coisas, né? É totalmente arbitrário o significado dele. Você vai ter que observar dentro de uma cultura específica, né? Que dá contextos muito particulares e depois dentro da história individual daquele indivíduo com aquele elemento da cultura, né? Senão você não vai entender o significado de nada, né? Vai ficar nessas coisas de autoajuda e não vai cair no campo da psicologia científica, tá? Deixa eu ver o que você precisa falar. Bom, estímulos, né? O conceito de estímulo, coloquei aqui como eventos físicos com potencial de afetar o comportamento, né? As características dos estímulos, elas podem ser várias. Aquilo que eu falei, pode ser um toque, um som, luz. Só que todas essas coisas, elas são estímulos na física. Para algo ser um estímulo para o comportamento de alguém, num dado momento, aquela coisa tem que estar interferindo no comportamento, tem que estar estimulando a resposta. Então, por exemplo, eu estou dando aula lá na sala para vocês e tem 30 mais ou menos assistindo a aula. Todos estão aprendendo? Ou todos estão aprendendo da mesma maneira? Ou na mesma, digamos, velocidade? Naturalmente que não, né? É claro que se eu quisesse fazer uma aprendizagem mais eficiente, eu deveria organizar ela de uma forma mais individualizada para cada demanda. Claro que isso não é possível por N fatores econômicos, enfim, fatores de pessoal, fatores ambientais também, uma série de fatores temporais de tempo. Tudo isso não é possível, né? Mas as pessoas não aprendem exatamente da mesma forma, até porque os estímulos que estão interferindo na aprendizagem de vocês, eles não são os mesmos a todo momento. Então, às vezes alguém está prestando atenção em certas coisas que eu estou falando. Às vezes tem alguém que está prestando atenção na luz lá do monitor que está incomodando, né? Às vezes alguém tá prestando atenção na minha camiseta, entendeu? Alguém às vezes está com calor e não consegue prestar atenção no que está acontecendo em aula. Então os estímulos vão interferindo de uma forma também com algumas características particulares a depender de cada organismo, né? Provavelmente um homem vai sentir, se o ar estiver baixo, provavelmente um homem vai sentir menos calor e não vai ter essa interferência na aprendizagem, né? A própria massa muscular
se não me engano, produz mais calor, né? Isso gera uma diferença, né? As mulheres sentem mais frio, se não me engano, em média. Depois dá uma pesquisada, mas eu acho que as mulheres, em média, em decorrência desse fator massa muscular, tendem a perceber diferente na temperatura, né? Então, na verdade, as pessoas estão no mesmo ambiente, mas não necessariamente a interação dela com os estímulos é idêntica. Isso é muito importante, né? Se eu tiver um aluno lá que tem uma dificuldade de visão, né, não é porque eu botei uma luz num projetor que a luz está sendo estímulo para ele. Se um aluno for cego, as luzes do slide não são estímulo para ele. Por quê? Porque não estão estimulando, não estão interagindo com o comportamento dele de nenhuma forma específica. Entende? Então, quando a gente fala de estímulo aqui, a gente não está falando fisicamente, a gente está falando de fatores que estão efetivamente em interação com o comportamento humano. Jonathan perguntou aqui se um estímulo que altera o comportamento pode ser o ato de reflexo patelar, né? Estímulo que altera o comportamento. Uhum. O reflexo é uma relação entre um estímulo e uma resposta, Jonathan. Um estímulo que altera o comportamento pode... Sim, o estímulo vai ser a pressão que eu vou colocar no joelho. Então, eu vou dar uma pancada no joelho, esse é o estímulo, e a resposta é o movimento da perna, né? O reflexo é a relação entre o estímulo e a resposta. É a relação entre os dois eventos. Essa relação eu chamo de reflexo. A resposta de mover a perna apenas eu chamo de reflexo patelar, né? Mas o reflexo ele é sempre uma relação, né? Beleza, vamos lá então. Já o termo resposta na análise comportamental, né? Análise comportamental aqui, gente, é a mesma coisa que o behaviorismo, que a psicologia comportamental, que o comportamentalismo, tá? Aqui vai ser sinônimo. Então, o termo resposta na análise comportamental não significará somente resposta a algo, como, por exemplo, um estímulo, né? Pois uma explicação do que as causas inclui outros fatores. Então, por exemplo, quando nós respondemos ou nós nos comportamos em decorrência de certos fatores ambientais, há mais de um fator potencialmente interagindo no nosso comportamento, né? Às vezes a causalidade é múltipla. Às vezes existem vários fatores que estão se concatenando de uma forma singular para produzir mudanças no nosso comportamento, né? E existem mediações nos estímulos. Então, por exemplo, água. A água é capaz de usar como um estímulo para consequenciar o comportamento de um rato pressionar a barra. Então, o rato pressiona a barra em troca de água, né? Depende, né? Se a água vai ser um estímulo relevante para produzir essa resposta de pressão à barra, vai depender de outros fatores, né? Que nem sempre são estímulos, né? O fator de privação à água é um fator que media, né, a suscetibilidade do organismo do rato, ou a sensibilidade desse animal, a esse estímulo à água. Alimento é a mesma coisa, né? Então a sensibilidade a sais, por exemplo, se altera em decorrência da privação, né? Se eu deixar alguns de vocês sem comer, vocês vão ter uma necessidade de glicose, de sais, que vai ser muito grande, né? Então eu poderia usar até mesmo açúcar para reforçar o comportamento, eu poderia reforçar até mesmo sal para reforçar o comportamento, né? Para gerar aprendizagem, né? Então essa relação vai nessas direções, tá? Que podem ser um pouco mais complexas. Mohamed colocou mais uma pergunta. Então, se o estímulo for previsto, a resposta pode ser desencadeada anteriormente ao estímulo? Se o estímulo for previsto... Tá, não sei se eu entendi bem, mas acho que entendi, né? Então, se eu, por exemplo, se eu sei, digamos assim, que eu vou levar uma martelada no joelho, se eu vou ter uma resposta já de mover o joelho. Sim, isso acontece. Mas eu não preciso usar referências na psicologia comportamental ao conhecimento, tá? A gente depois vai mostrar como que isso funciona numa linguagem puramente comportamental para tirar explicações mentais da equação, né? Mas a tua lógica é essa mesma, né? Digamos assim, se eu antecipo, né, um estímulo de me atingir, eu vou ter uma resposta correspondente, sim, né? Então, se o médico, por exemplo, ele chega perto de mim e ele finge que vai dar martelada no meu joelho, mas ele não dá, ele para antes de dar, a minha perna já se movimenta, né? Isso é aprendizagem. E a partir daí já não é mais apenas um reflexo normal. A gente está falando de um reflexo que não é inato, a gente está falando de um reflexo que é aprendido, tá? Então, se o estímulo não atinge a minha perna e ainda assim eu movimento ela, esse movimento se deve a um processo de aprendizagem, a antecipação. Tá, Denise, essa tua questão eu vou te pedir para trazer mais tarde, porque aí vai fechar certinho com um tema que a gente vai falar depois, que é o condicionamento respondente. As circunstâncias emocionais e a somatização, né, ela pode... É difícil de estudar isso cientificamente, mas assim, se sabe
que a somatização, né, se deve a processos também, principalmente condicionamento respondente, tá? Que é um processo de aprendizagem reflexa, que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu vou deixar para trazer melhor essa tua questão que tu colocou lá adiante. Envolve efeito placebo também, né? Aí acho que vai ficar mais claro, falando de síndrome asmática, acho que fica um pouco mais claro depois. Então isso daqui que eu coloquei do semáforo exemplifica o que eu tinha falado, né? Tá, a luz lá do semáforo é um evento ambiental, tá? Mas se existir esse evento ambiental lá, não significa que vai exercer efeito de estímulo sobre o meu comportamento, né? Se eu for cego, não faz a menor diferença, né? Aquele estímulo não pode interagir com o comportamento. E se eu enxergar, mas eu não estiver prestando atenção, né, naquilo dali, né, ou se eu não estiver interagindo com aquele estímulo de alguma forma, ele também não exerce nenhum efeito de aprendizagem em dado momento. Parece bobo, assim, falar isso em princípio, mas vocês vão ver que não é, porque provavelmente muitas das explicações que vocês até então têm dado para o comportamento, provavelmente não considera isso diretamente, né? O que efetivamente está interferindo em cada indivíduo. Quando a gente não percebe que essas experiências envolvem interações particulares, a nossa tendência é observar, por exemplo, uma criança com uma dificuldade de aprendizagem e dizer que a criança não aprende algo porque é burra, por exemplo. Né? A gente joga para dentro da criança a explicação dela não estar aprendendo alguma coisa, ao invés de tentar responsabilizar o método de aprendizagem, ao invés de tentar entender a interação que ela faz com os estímulos como talvez não sendo apropriada para a aprendizagem, em talvez não tentar avaliar os sistemas físicos, né? Se essa criança enxerga adequadamente na aprendizagem, se essa criança está bem alimentada na aprendizagem. Então, quando a gente não tem essa concepção aqui que eu estou passando, a tendência é a gente jogar para dentro do sujeito a responsabilidade. E aí, se a pessoa não aprende, a culpa é dela, o fracasso é dela, existe algo de errado dentro dela, a gente não sabe dizer o que é, mas a gente sabe que a culpa é dela, e ponto final, né? Essa é uma perspectiva que na abordagem, por exemplo, comportamental, ela tende a ser obliterada, né? A pessoa tende a evitar, ela tende a olhar para esses fatores externos e que interagem com o comportamento para ver como que isso está vinculado a uma aprendizagem que você observa num dado momento, né? E não tentar jogar para dentro da pessoa a explicação de uma não aprendizagem, né? Que isso não faz muito sentido. Vamos adiante aqui. Então, o reflexo... Eu coloquei aqui o René Descartes. Talvez alguns aí que gostam de filosofia devem conhecer ele. Né? De física, talvez, também. Na época do René Descartes, lá por volta de 1600 e pouco, né? Existiam umas máquinas. Essas máquinas, esse robozinho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, né? Eles eram chamados de autômatos. Tem um filme que chama O Segredo de Hugo Cabret. Vou até colocar aqui, ó. Segredo. Não é um filme sobre isso, tá? Então vocês não precisam necessariamente ver para entender isso, mas O Segredo de Hugo Cabret mostra um menino que tem um autômato, que é um robozinho desse, da corda, né? Então você dá corda nesse robô. E existiam já essas máquinas rudimentares, chamadas autômatos, na época do Descartes, né? Então esses autômatos, por exemplo, existiam chafarizes que eram controlados por pistões hidráulicos. Então ia uma pessoa lá, pedalava uma espécie de bicicleta, que fazia os mecanismos do chafariz se ativados e jogava água lá, né? Lá pela Europa, algumas cidades mais desenvolvidas para a época. Então você tinha lá mecanismos, máquinas muito rudimentares, né? O que é que acontece? Essas máquinas, para quem observasse elas de fora, pareciam que eram máquinas, digamos assim, inteligentes, né? Que essas máquinas tinham um comportamento intencional, tal como se fosse um ser vivo, né? Um organismo. E aí o Descartes, observando máquinas, né, ele foi refletindo sobre o que hoje a gente vai discutir sobre o rótulo de reflexo. Então ele observava o seguinte, não, ó, você tem alguma coisa, por exemplo, que um ser humano faz, ou algum estímulo, né? Você vai lá e estimula a máquina de uma certa forma, você pode dar corda na máquina, num relógio de bolso, por exemplo, e o relógio de bolso vai executar uma série de respostas em decorrência do fato de você ter dado corda nele, né? Essas relações são relações de estímulo e resposta. Então o Descartes, ele achava, por exemplo, que as capacidades superiores dos seres humanos, o que seriam as capacidades superiores dos seres humanos, né? A racionalidade humana, nós conseguimos pensar os problemas mentalmente, teoricamente, lembra do saber sobre alguma coisa? Pensarmos os problemas teoricamente, a gente conseguir ter espiritualidade, refletir sobre o universo, aprender as coisas cientificamente, filosoficamente, né? Pensar sobre o nosso futuro que não aconteceu ainda e planejar ele, que é uma coisa muito louca, né? Você ter medo, por exemplo, até mesmo da morte, que é uma coisa que na verdade não aconteceu, então como é que pode ter medo disso? Né? Os animais não têm medo disso, né?
que depende da linguagem, a linguagem também, né? Tudo isso seriam capacidades superiores dos seres humanos, tá? E essas atividades, elas não seriam necessariamente reflexos, né? Mas há capacidades básicas, há ações mais básicas que os organismos fazem, que os seres humanos fazem também, que eles não dependeriam dessa capacidade racional e que seriam independentes disso, né? E essas capacidades todas cairiam no âmbito dos reflexos. Então, os reflexos, por Descartes, poderia ser estudado cientificamente, né? Essa relação reflexa que ele estudava caía dentro de um modelo teórico que eles chamavam de mecanicismo. Então, os físicos da época entendiam que o universo era como se fosse um relógio de bolso, né? Então, é como se fosse um relógio de bolso com as engrenagens todas elas organizadinhas, e essas engrenagens vão interferindo uma das outras e gerando respostas previsíveis, né? Então, se você entender o mecanismo inicial no relógio, você vai entender a resposta lá no final. Então, todo o universo, todo o cosmos é um relógio preciso feito naturalmente por uma entidade, como se fosse Deus, né? Vamos pegar assim. Beleza, claro que a visão hoje já não é assim também na física, mas existe a mecânica newtoniana, por exemplo, vem muito dessa visão, né, de organização, estruturação. E assim as coisas eram entendidas, tá? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada nessa parte. Uma água que seca aqui. Todo mundo ouvindo bem, gente? Espero que sim. Às vezes não tem feedback, fica difícil, acho que estão. Beleza, estão ouvindo bem então. Maíra e Franciele aqui, tá todo mundo dizendo que sim. Vamos lá então. Então, claro que hoje a gente sabe que os reflexos, eles acontecem até além do que o Descartes falava. E todas essas capacidades superiores que o Descartes dizia que não eram estudados pela ciência, então não seriam estudados pela ciência, né? As capacidades superiores humanas seriam do domínio da teologia e da filosofia. Né? Você não pode estudar, digamos, cientificamente. Então, durante muito tempo na história das ciências, não se estudou o pensamento humano cientificamente, ou comportamento humano, porque essas coisas são especiais, né? E são do domínio da divindade, né? Então, os padres, filósofos padres da época iam debater essas questões de moral humana, como que se dá a aprendizagem dessas coisas, mas ela não poderia ser colocada num terreno concreto, né? Claro que, com o tempo, há toda uma história, também não vou entrar em detalhes, que isso se modificou, até chegar no iluminismo, né, que isso vai mudando, e até chegar no final do século XIX, que aí sim o comportamento passa a ser abordado cientificamente. Então, os reflexos, eles não são mais nem necessariamente coisas só rudimentares. E a determinação do comportamento humano, ela não se dá só para respostas simples. Na psicologia comportamental, mesmo comportamentos extremamente complexos são determinados. Ou seja, exclui-se a concepção de que o comportamento humano é livre. Né? Então, as nossas ações, de alguma forma, são condicionadas por fatores ambientais, biológicos e essa interação, mas eles não são respostas livres. Tá? Mais tarde, quando a gente falar de comportamento operante, isso vai ficar um pouco mais claro. Reflexo aqui para nós é uma relação fidedigna, tá, entre um evento ambiental, aí aqui eu coloquei um S de estímulo, né, e uma mudança resultante no comportamento, e eu coloquei um Rzinho de resposta. Então, o reflexo é uma relação estímulo-resposta, né, onde não há controle crítico de eventos consequentes nessa relação. Né. O que significa isso? Né? Já vou falar sobre isso, primeiro vamos para o simples. Tá? Então, o reflexo aqui para nós é uma relação estímulo-resposta. Então, vocês percebam que o estímulo é um evento antecedente. Por que eu digo que o estímulo é um evento antecedente? Porque o estímulo, aqui, ele antecede o comportamento, ele antecede a resposta. Eu não tenho, por exemplo, primeiro o movimento da perna para depois vir a martelada. Entenderam? Primeiro eu tenho a martelada no joelho, né, o estímulo, e depois eu tenho a resposta. Né? Então vejam que o primeiro, vou botar um zinho aqui, ó, o primeiro é o estímulo e o segundo é a resposta. Então eu tenho essa relação temporal, tá? Onde o estímulo é antecedente, o estímulo antecedente produz logo depois, então, a resposta. Tá? E essa é uma relação relativamente confiável. Por que eu digo relativamente confiável? Aqui é um pouco difícil, porque, eventualmente, até mesmo reflexos bem estabelecidos podem, sob certas circunstâncias, não acontecerem de maneira mecanizada. Tá? Até essa relação aqui era chamada de uma relação mecânica. Né? Por quê? Porque a relação reflexa é como se fosse uma máquina. Você dá o estímulo e você sempre vai ter uma resposta. Entendeu? Então, toda vez que tem um estímulo... Deixa eu ver, botar aqui. Ó. Não tá. Toda vez que tem um estímulo, vocês vão ter uma resposta.
resposta, tá? Então é como se nós fôssemos uma máquina muito precisa na relação reflexa. Mas hoje, sabe, também não é bem assim, os reflexos em algumas circunstâncias podem não acontecer sempre. O bebê, por exemplo, se vocês pegarem um bebê, e vocês pegarem a palma da mão da criança e vocês botarem o dedo, vocês vão perceber, acho que todo mundo já fez isso, né? Vocês vão perceber que a criança fecha a mão. Imediatamente, vocês colocam o dedo e a criança fecha a mão. Essa é uma ação não intencional, a criança faz essa ação de forma mecânica, né? Como se fosse uma máquina. É um estímulo, o estímulo colocar o dedo e a resposta. Esse é chamado de reflexo de preensão palmar, né? Mas, conforme a criança cresce, a maturação dela acontece, conforme vocês vão colocando o dedo, essa criança faz, mas às vezes ela não faz, ou às vezes ela não faz na mesma velocidade, às vezes ela faz e ela demora um pouco, tá? E com o tempo, conforme ela cresce, vocês vão fazendo, vai chegar uma hora que ela para. Esse reflexo se perde no desenvolvimento. Por isso que eu digo, que dizer que é uma relação exata, nem sempre acontece, tá? A Beatriz perguntou se reflexo e condicionamento respondente são a mesma coisa. Não, eles têm relação, mas não são a mesma coisa. O condicionamento respondente é o processo de aprendizagem que transforma um reflexo inato, que são os que eu citei, em um reflexo aprendido. É essencialmente isso. O condicionamento respondente faz com que o processo inato se transforme num reflexo aprendido. Tá? A gente já vai usar alguns exemplos sobre isso agora. Então, a palavra condicionamento, ela tem... Da onde que vem? Sempre quando vocês veem uma palavra nova, gente, prestem atenção no sentido da palavra. Condicionamento. Condicionamento, condicionar. Se transforma num verbo. Condicionar. Vamos pegar etimologicamente o significado. Condicional. O que é condicionar alguma coisa? Geralmente, quando alguém cai nessa parte da psicologia, a pessoa se assusta e fica assim, ó. Não, mas o meu comportamento não é condicionado, nada. Eu faço as coisas que eu quero. Não é assim, não. Isso é um absurdo, né? Mas isso só tem sentido quando a pessoa usa um conceito pejorativo ou negativo de condicionar, né? Se a gente usar um conceito mais positivo, vocês vão aceitar de pronto que o comportamento de vocês é totalmente condicionado, né? Por exemplo, quando um professor ensina um aluno, né, o que ele está fazendo, né? Ele está criando condições para que a aprendizagem aumente a chance de acontecer, não é isso? Então, quando vocês vão tentar explicar para o colega alguma coisa, vocês vão contar de alguma coisa que aconteceu, vocês estão criando condições para que a pessoa entenda aquilo e execute aquela atividade. Então, condicionar, num sentido mais frouxo, é isso, né? Condicionar é dispor condições para que um comportamento possa acontecer, ou para que uma mudança de comportamento aconteça, né? Nesse sentido, todos os nossos comportamentos são condicionados, tá? No caso, condicionamento respondente, né, que seria, ou a gente poderia chamar de condicionamento reflexo, é o processo de criar uma condição para que um reflexo inato se transforme num reflexo aprendido. Né? Então, sempre lembrem-se disso, né? Condicionamento é criar a condição, criar condições. O Mohamed perguntou... Deixa eu ver. Tá. Quando a pessoa fecha a mão, quando quiser, ela fecha por outro processo de aprendizagem, por condicionamento operante. O condicionamento operante é um processo diferente do condicionamento respondente. Não vou falar dele agora para não confundir a cabeça, vamos por partes, né, como diria o Jack Stripador aí. Mas primeiro a gente vai ver os reflexos, que é o básico, depois do reflexo a gente vê o respondente, e depois a gente parte para o operante, que ele é mais intrincado um pouco. Mas é essencialmente condicionamento instrumental, condicionamento operante, abrir a mão voluntariamente. Né? Por que eu digo voluntariamente? Porque depois vocês vão ver que essa ação de abrir a mão também não é voluntária. Mesmo quando vocês abrem a mão agora, voluntariamente, ela não é uma ação efetivamente voluntária, embora pareça, tá? Pelo menos dentro do modelo, né, teórico. Tá bom. Vamos lá. Então, a lógica é que o comportamento humano ele é sempre relacional, né, e não um evento isolado. O mesmo vale para os reflexos. Mesmo um reflexo sendo um comportamento muito simples, muito rudimentar em alguns casos, né, ainda assim ele é uma relação. Ele é uma relação. Tá? O reflexo tende a ter uma alta probabilidade de ocorrência, né, que nem eu falei, né? Uma altíssima probabilidade de ocorrência. Estão brincando aqui que o Mohamed está tocando terror, né? Mas isso aí, gente, tirem todas as dúvidas, é o ideal mesmo. Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos de reflexos que eu coloquei, né? O reflexo de retirada, né? Se vocês estão lá passando roupa e acidentalmente encostam no ferro, mesmo que vocês não tenham percebido conscientemente, ou seja, vocês não sabem que encostaram no ferro ainda, mas vocês já têm o reflexo de retirada. Então, muito antes de ter, digamos, consciência do que aconteceu,
e antes mesmo de ter percebido os detalhes da experiência que a gente chama de dolorosa, vocês já tiveram um comportamento de retirada, tá? Então a gente vai chamar de reflexo de retirada. Esses reflexos, em geral, alguns desses reflexos motores são todos eles integrados na medula. Ou seja, não chega nem mesmo no córtex cerebral. Antes mesmo de chegar no córtex, você já tem a resposta. Por que é assim, né? Provavelmente por um fator evolutivo, né? Aqui eu grifei a medula ali no cantinho. Uma parte da medula. Porque imagina se todas as nossas ações de proteção, né, ou necessárias à sobrevivência, a gente tivesse que aprender elas. Entendeu? Nós não conseguiríamos nos adaptar no ambiente rapidamente. A gente morreria antes de se adaptar. Então, por exemplo, um reflexo que tem, ó, é aqui, ó, no bebê, né? Vocês vão ver que o bebê tem um reflexo de sugar. Se vocês colocarem alguma coisa na boca do bebê, imediatamente ele começa a sugar, tá? Por que ele tem naturalmente esse reflexo? Porque o bebê precisa mamar, e assim que ele encostar no seio da mãe, ele tem que fazer isso, né? Imagina que a criança vai precisar aprender a fazer isso. Ela vai precisar fazer 20, 30 tentativas até aprender a fazer um pouco aquilo dali para depois melhorar a atividade e aprender a sugar melhor. Isso daí a criança vai morrer antes disso, a criança já morreu de desnutrição, né? Então, esses reflexos têm uma característica adaptativa, tá? A gente poderia dizer aqui que eles são reflexos inatos, tá? Um termo mais apropriado é, ao invés de chamar de reflexos inatos, chamar de reflexos incondicionados, tá? Incondicionados. Vou botar aqui incondicionado. Tá? Reflexos incondicionados. Então, o bebê já tem essa capacidade. O bebê já não nasce fazendo reflexo, tá? O bebê só vai fazer o reflexo se você tiver uma estimulação na boca, né? Então, o bebê nasce com a capacidade de exercer ação, né? Essa capacidade, naturalmente, que ela é inata. Ou incondicionada. A gente vai dizer que é um reflexo incondicionado. Por que que eu estou usando a palavra incondicionado aqui ao invés de inato? Incondicionado significa que esse reflexo não foi condicionado a nada. Não há nenhuma condição, né, artificial para produzir esse reflexo ainda. Embora eu possa eventualmente tentar ensinar um bebê a fazer a sucção sem ter nada na boca dele, tá? Através da aprendizagem, mas daqui a pouco a gente fala disso. Quando eu coloco luz no olho de alguém, né? Mesma coisa. Nossa, que horror essa minha seta aqui, que lixo. Eu coloco luz no olho de alguém, a pessoa vai ter contração e dilatação da pupila a partir da incidência de luz, né? Então vai alterando essa abertura da pupila de acordo com a incidência, né? Então são relações de estímulo e resposta. Tem alguém brincando aqui que eu estou fazendo uma escrita inca aqui, né? O comportamento reflexo é produzido pelo sistema nervoso autônomo, Beatriz colocou. Alguns sim, Beatriz, mas a questão é um pouco problemática hoje. Por quê? Porque antigamente os reflexos eles eram definidos pelo âmbito da fisiologia. Quem começou a estudar essa questão de aprendizagem de reflexo ou condicionamento respondente foi, na verdade, o Ivan Pavlov, né? Que era mais envolvido com estudos sobre o sistema gastrointestinal. Então, ele estava na área de fisiologia, vinculado com medicina. Ele não era um psicólogo, ele, tá? Então, ele estudava essas relações orgânicas. Aí ele descobriu o processo de aprendizagem, começou a mapear os reflexos e coisa e tal, né? Já sabia também que existia reflexos também, naquela altura, claro. Mas se tinha ali uma concepção de que eles eram integrados no sistema nervoso autônomo. Conforme se foi estudando mais relações entre estímulos e respostas, fica difícil dizer que todos eles se dão no sistema periférico também. Hoje em dia isso não é certo, nem todos os reflexos necessariamente têm uma conexão apenas, digamos assim, vinculados apenas ao sistema periférico, tá? Fase oral é inata? Fase oral é psicanálise, a Denise colocou aqui. Então, fase oral, para nós, não tem interesse porque essa coisa de fases oral, anal, fálica, não é estudado na psicologia comportamental. A psicologia comportamental não segmenta o processo de desenvolvimento simbólico do ser humano em etapas, tá? Isso é da teoria freudiana. Então, são coisas que não podem ser misturadas assim facilmente. Então, são coisas diferentes. Agora, claro, a sucção que o bebê faz pela boca, sim. Ou seja, de certo modo, isso é uma ação que tem uma base inata, claro. Alguém colocou que eu não vi a pergunta do Jonathan. Qual foi a tua pergunta, Jonathan? Peraí, que tem muita coisa sendo falada. Peraí. Vamos ver aqui.
Nossa, meu Deus, gente, vocês botaram muita pergunta aqui, calma. Vocês estão falando muito, deixa eu ver aqui. Professor, você pode dar um exemplo da questão de como isso vai ser abordado em uma prova, por exemplo? Isso daqui acho que depois eu posso responder para você, gente. Não precisa ser agora também. Até ter prova, a gente já até voltou acho que da quarentena e tal. Mas assim, a prova, de modo geral, claro, a gente vai ter atividade. Eu queria fazer um quiz com vocês também. Não sei se vai dar para fazer agora ou se vai ter que ser no outro bimestre. Vai depender também de quarentena, um monte de coisa. Mas na prova eu costumo colocar um exemplo. Algumas das coisas que eu coloco um exemplo que eu dou de uma criança e tal, e para a pessoa dizer como que faria uma aprendizagem com ela, quando for falar de condicionamento operante. Eu coloco também algumas perguntas sobre o que é o condicionamento operante ou respondente, peço exemplos desses processos, exemplos geralmente que eu não dei em aula, que é para fazer vocês pensarem mesmo, porque senão vocês vão só repetir coisa, não é o que eu quero. É o tipo de coisa que eu pergunto, né? O que é a aprendizagem? É uma pergunta que eu posso vir a fazer. Vamos ver aqui o que mais as pessoas botaram. O Jonathan tinha feito alguma pergunta, mas eu não estou vendo qual é. Ele não está aqui atrás. Depois tu bota de novo aqui embaixo, Jonathan, que eu não achei tua pergunta. Bom, aqui tem vários outros reflexos. O reflexo de... Tem outros reflexos no pé do bebê também. Se vocês passarem uma caneta no pé do bebê, ele arqueia o pé, também um reflexo. Tá? Beleza. Então já tirei as dúvidas todas aqui. Vou botar aqui uma questão para vocês pensarem. Eu vou lá e dou um tiro, né? Tá o corredor lá na linha marcada e ele vai, obviamente, uma corrida de 100 metros, vamos pegar aqui, né? E aí o corredor tá ali, né, esperando a largada e eu dou o tiro, né? E o corredor sai correndo imediatamente quando ele ouve o tiro. Aí a pergunta é, isso é um comportamento reflexo? Por exemplo? Esse é um ponto. Naturalmente que aqui tirou a graça, né? Porque eu já coloquei aqui que isso não diz, né? Se é algum reflexo, né? O que acontece é que essa minha aula aqui, ela tá organizada para ser dada em PowerPoint, né? Então eu não tinha dado a resposta lá no PowerPoint, né? O problema é que o Canvas, ele não me permite usar os efeitos de PowerPoint com vocês, né? Então acaba que eu entrego as respostas aqui para vocês. Mas eu dar um tiro e o corredor sair correndo imediatamente, parece um reflexo, não parece? Afinal de contas, né? Tem um estímulo e depois tem uma resposta, né? Olha só, aí a pessoa olhando o que eu falei, né? Pô, não, isso aqui é um reflexo, né? Porque ele teve estímulo e logo depois tem a resposta, né? Só que aí tem um problema, né? Por exemplo, se, sei lá, pega um bairro perigoso aí de Londrina que a pessoa tá sempre ouvindo tiro, né? Aí a pessoa tá lá em casa e ouve um tiro. A pessoa vai correr igual a esse corredor aqui ouvindo esse tiro? Não, né? Provavelmente ela vai ficar em casa. Não, esse tiro tá acontecendo longe daqui, né? Alguém tá dando sinal de que chegou droga aí, cocaína aí na biqueira, sei lá. E não vai dar bola para aquilo, né? A menos que seja uma bala perdida, uma disputa de gangue ali perto, não vai dar bola pro som do tiro. Ou seja, o som do tiro, ele não produz a resposta padronizada de correr do mesmo jeito, no mesmo formato. Significa, então, que o som do tiro, né, produzindo o comportamento desse velocista que correr, ele não é uma relação reflexa. Quando ele corre, mesmo que o estímulo seja antecedente à resposta, para saber se é um reflexo, a gente teria que saber se em outros contextos acontece a mesma coisa diante do tiro. E isso não acontece, né? Se eu der uma martelada no joelho de vocês, na sala de vocês, lá de aula, vocês vão fazer o reflexo patelar. Se eu der essa pancada no quarto de vocês vão fazer o reflexo patelar. Em qualquer lugar vocês vão fazer o reflexo. Aqui não, né? Então o próprio ambiente está mediando essa resposta. Essa resposta aqui ela não é uma resposta reflexa, né? Ela vai entrar no que depois a gente vai falar de comportamento operante, né? Que é um comportamento que a gente diz que é um comportamento que gera efeitos ambientais. O comportamento operante muda o ambiente de alguma forma, tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa garrafa aqui, né, e fizer isso aqui, eu estou abrindo ela, né, e aí eu tomo água. Se eu não fizer esse movimento de abrir e tirar a tampa, antes de fazer esse movimento aqui, eu não vou poder beber água, tá? Ou seja, esse meu comportamento de girar essa tampa é um comportamento que está gerando efeitos ambientais, ele está mudando o ambiente. Então vejam, no comportamento reflexo, eu tenho um estímulo alterando o comportamento. No comportamento operante, eu tenho o meu comportamento alterando o ambiente. Veja que é uma relação oposta. Comportamento operante, eu movo o objeto. Estou fazendo algo que está movendo o objeto. Diferente de eu pegar isso aqui, dar uma pancada no meu joelho com essa garrafa e a minha perna estiver
o reflexo patelar. Veja que são relações opostas. Num é o ambiente que gera a interação, o efeito, e na outra é o comportamento que gera a mudança, tá? Então aqui, no comportamento operante, nesse caso, o velocista ele responde ao tiro, né? Mas ele só responde ao tiro porque essa é uma competição e porque se ele responder rapidamente ao som do tiro correndo, ele vai chegar mais rápido na linha de chegada. Isso vai fazer com que ele vença os outros participantes. Veja que ele está gerando alterações ambientais. Isso vai fazer com que ele ganhe a medalha de ouro. Tem uma consequência ambiental ali, né? Então, o tiro apenas marca uma circunstância em que ele correr vai ser algo eficiente, vai ser algo benéfico, né? Mas o tiro em si não produz mecanicamente a resposta, né? Porque se esse corredor estiver tomando lá banho de sol na praia, fora da competição, e eu der um tiro, não necessariamente ele vai sair correndo do mesmo jeito. Ele vai olhar, tá, ouvi o som de um tiro, tudo bem? Não estou no contexto de competição, entendeu? Não vale nada. Tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas. A pessoa vai correr mais se eu apontar a arma pra ela, né? Tá vendo que as questões das pessoas, se eu apontar a arma, alguém vai correr mesmo, mas aí é por outras consequências, né? Sim. Uma pessoa estiver na rua, ouvir um tiro e sair correndo, por questão de sobrevivência, é um operante? Sim, de certo modo é um operante, né? Porque nós aprendemos, aí vai ser um pouco mais complexo, mais tarde eu falo de aprendizagem por modelação, por imitação, né? A gente já foi submetido à televisão, a gente sabe as consequências de um tiro, a gente sabe que um tiro provavelmente dói muito para ser tirado a bala, mesmo que você não morra. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque a gente já observou alguém que levou um tiro, ou a gente já observou uma simulação do que é levar um tiro na televisão, num programa, né? A gente já conhece alguém que foi assaltado e levou um tiro. Como é que a gente consegue, então, se basear para imitar ou aprender por observação? Porque em algum ponto a gente já sentiu dor, então a gente sabe que a pior dor que a gente sentiu provavelmente é semelhante à dor de um tiro, então a gente não quer passar por isso de novo. São as circunstâncias condicionantes da gente responder a isso na rua, né? Se uma pessoa não passou por nenhuma dessas experiências, ela provavelmente não responde da mesma forma, né? Provavelmente alguém de uma cultura tribal não vai responder os mesmos estímulos da mesma forma, porque eles não têm significado, o mesmo significado para ela. O efeito manada, ele também envolve aprendizagem, esse é um problema, né? Porque uma coisa é o efeito manada em alguns animais. Se, por exemplo, se você estiver numa boiada de bois, né, e um boi sai correndo por alguma razão particular, outros bois podem começar a correr. Se alguns poucos correm pelos motivos deles, outros podem começar a correr. Esse é um comportamento de manada, meio específico da espécie. No ser humano é difícil dizer que esse comportamento é inato, provavelmente não, né? Os seres humanos, quando a gente imita o comportamento dos outros, é porque nós temos uma história de imitação. Provavelmente eu já imitei comportamentos de outras pessoas e ao imitar esses comportamentos eu tive vantagens. Nós imitamos o comportamento das pessoas porque, em geral, fazer isso tende a ser vantajoso, tende a produzir efeitos ambientais vantajosos, né? Se eu ver um monte de pessoa correndo, gritando, apavorada, eu vou provavelmente inferir que isso é um assalto e vou sair correndo. Aí daqui a pouco mais vem um cara atrás com uma motosserra, sei lá, né? E aí os efeitos ambientais são reais, né? Geralmente pode ter uma relação assim em muitos casos. Vamos lá. Antes de entrar nos detalhes sobre os processos de aprendizagem respondente-operante, vamos falar do processo de aprendizagem mais básico que tem. O reflexo inato ou incondicionado, que eu falei, que não sofre condicionamento nenhum, esses reflexos a gente chama de inatos aí, eles não são aprendizagem ainda, né? A aprendizagem eu vou falar quando tem, por exemplo, uma mudança, né, no padrão do reflexo acontecendo com um estímulo diferente. Ou eu posso falar aqui do processo mais rudimentar de aprendizagem que tem, que é chamado de habituação. A habituação, ela é a redução da reação reflexa frente às sucessivas eliciações desse reflexo. Então, quando eu coloco a martelada no joelho de uma pessoa, eu digo que o estímulo martelada, ele produz, ou seja, ele elicia, a palavra técnica é elicia, ele elicia a resposta patelar, né, o movimento. Tá? Então, toda vez que a gente fala de reflexo, a gente diz que os reflexos são eliciados. Tá? E se eu eliciar um reflexo muitas vezes, não necessariamente para todos os reflexos, aqueles que são muito inatos, talvez nem sofram uma interferência
imediato. O patelar eu não tenho certeza se isso acontece, mas para vários outros acontece, tá? Que é a habituação. Então, por exemplo, se eu pingar uma gota de limão na língua, né, de vocês aí, vocês vão imediatamente salivar. Essa é uma reação reflexa. Eu coloco a gota e vocês salivam. Isso é uma relação que não é aprendida, em princípio. É reflexa. E vocês fazem isso de forma inata ou incondicionada. Vocês fazem isso automaticamente, independe da vontade de vocês. Só que se eu for, daqui a mais uns segundos, e botar outra gota de limão no língua de vocês vão de novo salivar. Quando eu for colocar lá pela terceira, quarta vez, vocês vão começar a salivar menos. Entendeu? E quanto mais eu repito, menor vai ficando a quantidade de salivação. Tá? Essa redução da força do reflexo, né, e da imediaticidade dele, em decorrência do estímulo, eu vou dizer que é um processo de habituação. O reflexo está sendo habituado, ele está recebendo tantos estímulos continuamente que ele está começando a acontecer menos ou mais espaçado, ou mais fraco. Tá? Então, o reflexo sofre uma habituação, ele vai ficando fadigado, digamos assim, como se fosse afadigado. Né? Esse é o processo de habituação. Ele é o processo de aprendizagem mais rudimentar que tem. Tá? Beleza. Outros reflexos podem ter esse efeito também, tá? Não necessariamente todos os reflexos acontecem a mesma coisa, mas alguns deles sofrem um processo de habituação. Aí alguém perguntou se ele deixa de ser inato. Não, ele não deixa, né? Porque ele continua acontecendo em decorrência do estímulo eliciador original, né? O reflexo está se enfraquecendo, tá? Mas ele ainda continua inato. E o que acontece? Este reflexo, ele pode ser recuperado. Esse é o caráter inato dele, inclusive. Então, se eu fiz esse processo, chega uma hora que vocês salivam muito pouco colocando a gota de limão, enfraqueceu muito, habituou muito o reflexo. Eu paro com a gota de limão, deixo vocês lá 1 hora sem pingar a gota de limão, e depois de 1 hora eu vou lá e volto a gota de limão. O que vai acontecer? Vocês vão voltar a salivar de novo na intensidade alta, que vocês deliciavam antes. O reflexo, ele é recuperado, tá? Esse processo é chamado de recuperação espontânea também, do reflexo, tá? Então o reflexo, ele retorna, tá? É uma tendência inata, então você não desaprende a fazer ação para sempre, né? Mas é uma tendência imediata. Porque imagina que também não tivesse nenhum efeito de repetição, né? A criança, toda vez que comesse alguma coisa que é agressiva na língua, ela de novo teria uma reação incômoda diante do mesmo estímulo, de novo, né? Então, por mais que nós tenhamos os reflexos como uma atividade adaptativa, existe uma segunda adaptação, né? Que é a capacidade de habituá-los em decorrência de algumas repetições para que nós nos ajustemos, né? Tudo produzido em escala evolutiva. Deixa eu ver, alguém colocou aqui, ó. Na resposta condicionada, ocorre o contrário. Quanto mais estímulos recebe, mais a resposta é aprendida. A quantidade do estímulo cai naquele lance que eu falei lá mais ou menos do fator tempo. Ele pode ser importante, mas desde que ele respeite os limites dos processos de aprendizagem. Eu acho que vai ficar mais claro quando eu falar para vocês de condicionamento operante. Tá? No condicionamento operante não basta eu dar muito estímulo, eu tenho que dar o estímulo depois do comportamento, né? E eu tenho que dar o estímulo em condições certas, com o organismo privado dele, uma série de coisas, né? Se isso não acontecer respeitando essas características todas, o estímulo por si mesmo não vai conseguir produzir uma aprendizagem eficiente, tá, Beatriz? Acho que depois vai ficar um pouco mais claro com outros exemplos. Eu até poderia tentar responder agora, mas acho que sem os slides não fica tão fácil de entender. Então, quando eu chegar lá, vai ficar bem mais fácil. O Muhammad perguntou, por exemplo, se ele está com fome pela primeira vez na vida, ele não vai salivar, mas depois... eu acho que essa pergunta aqui do Muhammad também vai ser respondida daqui a pouco. Então, eu não vou responder agora, porque a gente já vai aqui para o Pavlov. Então, eu vou esperar, que eu acho que essas questões de vocês vão ser respondidas agora aqui. Tá? Então, assim, ó... bom, esse aqui é o fisiologista russo que eu falei. O trabalho do Pavlov, talvez você já tenha ouvido falar nessa altura do campeonato, né? O Pavlov estudava digestão em cães, e o que ele fazia? Ele fazia um furo na bochecha dos cães, né? E colocava uma cânula na bochecha desses animais. Ele colocava uma cânula na bochecha dos cães para pegar a glândula salivar e conseguir contabilizar a quantidade de saliva que esse animal produzia. Então o Pavlov, ele ia dando alimentos diferentes para o animal e alimentava ele de forma diferente para ver o quanto de saliva ele produzia. Ele estava estudando as propriedades digestivas da saliva, né? Porque a digestão já começa na boca, na mastigação e na salivação, né? E aí ele estava estudando isso. Só que ele foi perceber que quando ele ia alimentar os animais que estavam lá nos seus
espaços confinados, né? Obviamente eles ficavam lá, ele ia lá alimentar esses animais, ele percebia que ao alimentar eles, antes mesmo de fazer os experimentos, né? Ao alimentar eles, esses animais salivavam muito. Porque, claro, comiam um alimento. Mas antes mesmo de comer o alimento, quando Pavlov subia as escadas e fazia lá os sons dos sapatos dele na escada, o animal já começava a salivar. O que ele começou a perceber? Ora, toda vez que ele ia dar comida para o animal, logo antes de dar a comida para o animal, ele subia as escadas porque ele tinha que pegar a comida. O que aconteceu? Antes do animal comer a carne, havia o som dos sapatos dele subindo as escadas. Gerou-se uma associação entre o som de subir as escadas e entre a alimentação. Isso fazia com que o animal salivasse apenas com o som. Né? O animal não estava mais salivando diante da alimentação. O que significa isso? Quando a comida ia para a boca do animal, o animal salivava diante do alimento. Isso é uma resposta inata ou incondicionada. Né? Quando o animal salivava diante do som das escadas, essa é uma resposta condicionada ou uma resposta aprendida. Porque agora o som foi condicionado ou associado à alimentação com a carne. Tá? A partir desse ponto, a gente fala de aprendizagem. Perguntaram se eu vou disponibilizar os slides. Na verdade, eu já até disponibilizei o Franciele, né, Franciele? Eu coloquei eles no próprio Canvas. Ali no Canvas tem uma parte de arquivos que tem os arquivos das aulas. Já está até lá. Tá? Quem tiver dificuldade depois, dá para mandar por e-mail também, mas é fácil acessar ali. Entenderam a questão? A gente vai mostrar os termos agora daqui a pouco. Acho que várias dúvidas que o pessoal mandou vai ficar claro aqui. Bom, então eu coloquei aqui tudo descrito aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma ferramenta melhor para poder... Deixa eu ver se isso aqui dá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vocês devem estar vendo aí, né? Então, um estímulo inicialmente neutro. Então, o que acontece? Como é que funciona o processo de condicionamento respondente? Então, o condicionamento respondente é o condicionamento pavloviano, né, que foi descoberto pelo Ivan Pavlov. Quando Pavlov descobriu isso aqui, gente, ele parou de estudar a parte fisiológica apenas e começou a se dedicar à aprendizagem. Ele percebeu que ele descobriu algo mais importante até do que ele estava estudando na digestão, tá? Então ele trocou aí os objetivos dele, acabou caindo para o que futuramente seria o campo da psicologia, né, da aprendizagem, tá? E aí o que acontece? O condicionamento respondente, então, é o processo de transformar um reflexo, né, inato em um reflexo aprendido. Ou o processo de transformar um reflexo incondicionado em um condicionado. Grosso modo é isso. Tá? Então, como que se dá? Um estímulo que é inicialmente neutro é associado a um estímulo incondicionado. O que é um estímulo neutro? Vamos pegar aqui uma pessoa, para ficar mais fácil. Vamos pegar aqui, imagina um de vocês. Tá? Eu vou pegar e vou pingar aquela gotinha de limão lá na língua de vocês. O que vai acontecer? Vocês vão salivar, né? Só que se eu pegar, por exemplo, um celular e colocar um toque no celular, né, na frente de vocês, o que vai acontecer? Vocês vão salivar diante de um toque de celular? Não, né? Vocês não vão ter uma resposta de salivação. Vocês podem ter outros comportamentos e tal, mas vocês não vão ter a resposta de salivação. Tá? A gente está falando dela aqui. Ou seja, para a resposta de salivação, o som do celular é um estímulo neutro. Por que é um estímulo neutro? Porque não é como se ele não fosse um estímulo, ele não produz nada. Ele é um estímulo fisicamente, ele não é um estímulo, mas ele não interfere no comportamento salivar, na resposta salivar, tá? Especificamente nessa. Para este estímulo, então, o som do celular é neutro. Tá? O que acontece? Eu vou colocar na língua de vocês o limão, só que antes de colocar o limão na língua de vocês, eu vou dar um toque do celular. Então eu vou dar um toque do celular e imediatamente depois, um segundo depois, eu dou a gota de limão na língua de vocês. O que vai acontecer? Vocês vão salivar em decorrência da gota de limão e não do celular. Aí eu vou lá e vou repetir esse processo. Eu vou dar o toque do celular e um segundo depois eu coloco a gota de limão na língua de vocês. E eu faço isso 2, 3 vezes. Na terceira ou quarta vez, o que vai acontecer? Eu não vou dar a gota de limão, eu apenas dou o som do celular. Quando eu der o som do celular, vocês salivam. Entendeu? É isso que vai acontecer. Então o que vai acontecer é o seguinte, ó, o estímulo que era neutro, tá? Que era o som do celular, ele passa agora a ser um estímulo condicionado. Tá? Então aqui, ó, até botei aqui embaixo, aqui em vermelhinho, um estímulo condicionado. Tá? Então o estímulo que era neutro passa a ser um estímulo condicionado. Por que condicionado? Porque eu associei o som do celular, que é um estímulo neutro, eu condicionei ele, né? Eu associei ele com um estímulo que tinha um potencial real de evocar salivação. Né?
Uma vez que eu associei essas duas coisas no tempo, o que acontece? O estímulo neutro, que era o som, passa a ser um estímulo condicionado. E a resposta de salivar diante deste estímulo de som do celular, que era neutro, a gente vai chamar essa resposta de uma resposta condicionada. Tá? Deixa eu colocar aqui uma coisinha de novo. De resposta condicionada. Por quê? Porque agora essa salivação, ela é condicionada por quê? Porque essa salivação nova, diante do som do celular, ela não é mais aquela mesma salivação, grosso modo, né? Diante da gota de limão. Ele é uma resposta que acontece diante de algo artificial, né? De algo que foi aprendido, algo que foi condicionado. Então, essa salivação a gente chama agora de resposta condicionada. Tá? Condicionado aqui, para nós, significa associado, tá? Já aprendido. Perguntar se a hipnose é uma parte da aprendizagem. De certo modo, é uma questão polêmica, porque a hipnose ela concatena muitos processos. Quando a gente for falar lá em sensação, percepção e consciência, eu vou falar de hipnose um pouquinho, a gente pode fazer numa aula se der tempo, mas a hipnose certamente envolve aprendizagem, sem sombra de dúvida, ela envolve processos sociais, e há suspeitas de que elas possam envolver alguma alteração fisiológica específica e tal, mas isso não é a teoria mais dominante, tá? Embora haja aí alguns estudos novos mostrando umas coisas bem curiosas sobre a alteração cerebral. A hipnose ainda assim sabe-se que ela depende de processo de aprendizagem, de atenção, percepção. E sim, envolve a aprendizagem. Agora, estudar experimentalmente a hipnose é um desafio, tá? Isso daí eu vou falar mais pra frente. Então, a hipnose, ela fica meio que na fronteira entre a pseudociência, a ciência falsa, e entre uma ciência legítima, né? Justamente porque a hipnose é muito difícil de ser estudado mediante os métodos que a gente está falando aqui, né? Método experimental. Mas há alguns estudos, há algumas coisas. Mais pra frente a gente fala o que tem mais coerência e o que não tem. E que tem os mitos também da hipnose, né? Então aqui está um exemplo aqui simples, tá? Os slides, já está tudo lá nos slides, né? Então um exemplo de condicionamento respondente, né? Aqui é o cachorro com a comida, ó. A comida no início é um estímulo incondicionado, né? E gera a resposta de salivação, que é uma resposta incondicionada. Incondicionada porque ela não foi associada a nada, ela é inata, tá? A gente fala incondicionado aqui, entendam como não aprendido, não associado a nada, inato, tá? Aí, antes do condicionamento, eu dou o som sem salivação. Estímulo neutro, portanto. Para a salivação, som é um estímulo neutro. Aí eu faço a associação no tempo. Eu associo o som com um alimento, né? O animal vai ter a resposta incondicionada. Depois eu simplesmente vou tirar o alimento, né? Que é a etapa final aqui, ó, na etapa 4, né? Eu vou ficar só com o som e o animal saliva. Resposta condicionada. Tá? Esses terminhos, gente, obviamente vocês não vão pegar isso daqui me ouvindo falar agora. Vocês vão ter que provavelmente pegar esse material, reler ele, pegar até materiais que vocês tenham com a professora, que ela também vai falar disso, não sei se já não está falando, né? Quem quiser um material adicional eu posso passar. Isso daqui é uma questão de estudar muitas e muitas vezes até vocês lembrarem desses terminhos aqui, tá? São termos técnicos, mas são importantes até para depois, principalmente quem vai para essa área vai querer analisar comportamento usando esses elementos. Então ter os termos corretos vai fazer muita diferença, tá? Então vocês têm que saber os termos corretos aqui. E aí isso aqui não é difícil, é só chatinho porque são várias palavras, neutro, incondicionado, condicionado, resposta, estímulo, mas depois vocês vão pegar isso aqui fácil porque a lógica não é difícil, é até simples, tá? Sim, o material adicional acho que eu não consigo mandar no WhatsApp porque o livro acho que ele só tem na biblioteca, eu acho que o livro é um livro do Moreira e Medeiros, esqueci o nome do livro agora, mas ele eu acho que ele não tem PDF, tá? Eu acho que vocês vão ter, eu posso passar o nome do material depois, mas eu acho que vocês vão ter que pegar ele na biblioteca. O material que eu dei para vocês já dá para ter essas noções aqui, tá? Mas às vezes para ter um material mais aprofundado, com mais exemplos, e tal, o livro do Moreira e Medeiros que chama, ele é bom, é comportamental. Tá? O material que eu dei para vocês, ele tem um ou dois errinhos teóricos, ele tem uns errinhos teóricos lá pelo meio, mas mais para frente depois a gente vê o que tem de erro. É porque material de texto básico, geralmente ele tem um ou outro errinho, se ele não é escrito por um especialista na área, às vezes ele tem um ou dois errinhos lá. Beleza, deixa eu ver o que mais que falta aqui, que eu falei. Veja uma coisa importante, gente. Quando eu falo... Sim, Maíra, depois eu mando o nome dele, sim. Até pelo WhatsApp lá para vocês. Aí aqui, ó, quando a gente fala que é importante, ó, vejam aqui, eu tô grifando aqui embaixo de novo. Ó.
Quando a gente fala de associação, né, de um estímulo com o outro, do som com a comida, o que as pessoas geralmente falam aqui? Às vezes eu faço lá uma pergunta, como que se dá o processo de condicionamento respondente numa prova, um exercício para vocês. É muito comum que os alunos inicialmente respondam assim, ó, o animal associou a comida com o som. Mas isso é verdade? Foi isso que aconteceu? Não, né? Não é isso que a gente observa. Quem associou a comida com o som fui eu. Fui eu que peguei o som, vamos pegar aqui, né? Fui eu que peguei o som e dispus ele no tempo muito próximo do alimento com o animal faminto lá. O animal não associou nada, o animal não dispôs nada no ambiente, o animal apenas respondeu a essa relação. Ele interage aqui com o ambiente, mas o animal não tem, digamos assim, uma postura iniciadora da ação. Sim, Franciele, esse é mesmo, Princípios Básicos de Análise do Comportamento, do Moreira e Medeiros. Isso, são os autores. Esse livrinho é um livrinho com a capa preta e amarela, se não me engano, é um livro bom, ele é bem básico, ele é introdutório, ele tem exemplos bem simples, então é o livro que eu recomendo, depois de ler o material que eu passei, que já é básico, eu recomendo ler os capítulos iniciais do Moreira e Medeiros que falam desse processo aqui que eu citei. A Bia tem ele em PDF, ou Franciele? Se ela tiver passado para vocês em PDF, vocês me passem ele, que é útil eu ter, tá? Eu não tenho ele em PDF. Bom, entenderam? Não é o animal que associa. Esse é um ponto importante. Essa teoria aqui, ela tira a causalidade de dentro do sujeito, de dentro do animal, tá? Por quê? Porque eu tenho que analisar as conexões reais que produziram a ação do animal. Se eu jogar a explicação para dentro do animal, eu não vou conseguir alterar as configurações ambientais. Porque quem dispõe essas configurações é o ambiente, ou é o experimentador intencionalmente. O animal vai respondendo. Poderia ser um ser humano respondendo essas interações aqui. Mas a ação não é ativa, né? Tá? Então não é o animal que associa. Tá? A associação está previamente no ambiente. E o animal responde. Tentando ir para a parte final aqui para vocês, para não ficar muito longo, né? Deixa eu ver só a questão da Denise antes de falar desse exemplo do pequeno Albert aqui. Tá. Denise perguntou se, por exemplo, se um bebê, se é possível produzir algum processo de condicionamento respondente com uma criança ainda não nascida, né, no útero. Provavelmente é possível, acredito eu, né, também nunca procurei um estudo sobre isso, mas acho que deve ter sim, né, provavelmente se você dispor alguns sons ambiente, mesmo fora, né, do útero, a criança pode sofrer a interferência desses sons. Claro que fazer o condicionamento respondente pode ser um pouco difícil, porque, por exemplo, a criança, quando a criança é nascida, você controla a disposição de alimento, assim como de carne para o cachorro, e você faz o processo de condicionamento mais fácil, né? Se a criança estiver no útero, acho que é mais difícil, né? Mas talvez dê, né? Se você alimentar a mãe e presumir que em cerca de 1 hora a mãe vai digerir o alimento e a criança vai ter acesso aos nutrientes e vai aumentar a glicose, provavelmente é possível fazer algum condicionamento intrauterino, sim. Né? Teoricamente, pensando teoricamente, eu nunca vi um estudo sobre isso porque não tem muita utilidade prática, né? Mas quase certeza que deve ter alguma coisa aí nessa direção. Não é muito fácil de fazer um experimento desse ou de medir, mas talvez tenha alguma coisa. Sim, né? A criança ela ouve estimulação em algum nível, né? Fora do corpo. Então, sei lá, se botar um som para uma criança, ela vai habituar aquele som, mas ela vai reconhecer. Provavelmente quando ela nascer, ela vai reconhecer o som. Né? Se ele não for muito diferente fora da barriga, né? No caso, porque quando a criança ouve alguma coisa, ela está ouvindo com uma camada. O som está passando, tá fazendo uma vibração na barriga da mãe, passando por uma camada de gordura, de tecido, né? Então a criança já ouve aquele som um pouco alterado, né? Não é igual, né? Mas acredito que deva rolar algum reconhecimento, sim. No exemplo aqui do pequeno Albert, né? Tem vídeo no YouTube, eu até coloquei aqui, não rodei ele agora, mas se vocês colocarem lá Little Albert, que nem tá aqui, Experiment, né? Ou até Pequeno Albert, vocês vão ver lá com legenda o experimento do Pequeno Albert, depois aqui da aula vocês procurem lá. No Pequeno Albert, o que acontece? O John Watson, que é um psicólogo clássico comportamental, obviamente, gente, que vocês relativizem isso daqui, tá? Na época, os estudos de psicologia não tinham lá muita regulação ética, tá? Então é comum estudar crianças em várias áreas da psicologia, tá? Hoje em dia há toda uma restrição ética e tal, mas não é nem uma questão da abordagem em si. Era comum que os psicólogos na época fizessem experimentos com crianças, às vezes alguns experimentos bem aversivos, inclusive, tá? Então o que acontece?
No pequeno Albert, o que o Watson fez, né? Ele queria reproduzir o processo de condicionamento operante no comportamento de um bebê, para ver como funcionava um ser humano, se era igual e tal. O que ele fez? Ele mostrava para uma criança uma série de objetos e até de animais. Então ele mostrava para a criança, por exemplo, um ratinho, né? Um ratinho branco. A criança não demonstrava nenhuma reação específica que a gente chamaria de medo, né? Que seria berrar, chorar, uma resposta de sobressalto, né? De tomar um susto. Ela não fazia nada disso vendo o rato. Aí o cara ia lá e mostrava uma vela, assim, pegando fogo. Tipo um isqueiro para a criança e mostrava, e a criança, de longe, óbvio não para queimar a criança, né? A criança não demonstrava nenhum comportamento que ele caracterizaria como resposta de medo, de saltar, de gritar, nem nada. E ele mostrando vários estímulos. Ele botava uma barba branca, depois ele botava uma máscara, e a criança não tinha nenhuma resposta extrema, tudo ok. Aí o que ele fez? Essa foi a circunstância 1. Na circunstância 2, ele chegou pro bebê, perto do bebê, pegou uma barra de ferro e deu uma paulada com o martelo nessa barra. Né? O que aconteceu? O bebê abriu o berreiro, né? Tomou um susto com aquele som estridente imediato na frente dele, tomou um susto, deu uma resposta de sobressalto, que a gente chama, né? Arregalar o olho, a boca, abrir, dá um sobressalto e começa a abrir o berreiro depois, tá? Essa foi a situação básica que ele dispôs para a criança, que aí seria um estímulo e uma resposta, né? O que aconteceu? Ele fazia isso. Lembra que tinha lá os estímulos neutros que não faziam nada para a criança chorar? Né? Que era o rato, que era a barba, que era a máscara, que era a vela. O que ele fez? Ele foi lá e repetiu a paulada na frente da criança. Não era uma paulada na criança, era uma paulada na barra de ferro, né? Para fazer um som estridente. Ele foi lá e fez isso enquanto mostrava para a criança os objetos, um de cada vez. Então ele mostrou o rato branco, dava uma paulada com a barra de ferro. Aí ele mostrava de novo, dava uma paulada. Na terceira vez ele ia lá, mostrava o rato e não dava paulada. O que a criança fazia? Abria o berreiro e dava o sobressalto. Ou seja, ele ensinou a criança a ter medo do rato, tá? Por associação, por condicionamento respondente. Qual que é o estímulo neutro aqui inicialmente? O rato. O rato é o estímulo neutro para o comportamento de chorar e de sobressalto, tá? O estímulo aqui incondicionado, no caso, que já gera a resposta inicialmente para a criança, vai ser o som estridente e abrupto, tá? Aqui é o incondicionado, a gente poderia botar, né? Estímulo incondicionado. Tá meio ruim aqui. Aí o rato vai ser o estímulo condicionado porque eu condiciono ele. No início o rato é neutro, tá? No início ele é neutro. Depois que eu associei, o rato passa a ser condicionado, tá? Aí o rato passa a produzir o choro, né? Então dá pra enxergar bem aí. E beleza. Só que o que aconteceu? Lembra que ele tinha uma barba que ele botava também branca e a criança não chorava? O que ele fez? Ele não associou a paulada com a barra de ferro com a barba e nem com outros objetos brancos ou peludos que ele mostrava para a criança. Ele associou apenas o rato branco, tá? Que é um animal peludo e branco, com a paulada. Quando ele retirou a paulada, a criança chorava diante do rato, tá? Diante do rato. E aí o que ele fez? Ele tirou o rato e botou uma barba branca e mostrou para a criança. A criança também chorava. Ele pegou um outro objeto branco, um animal de pelúcia branco, mostrava para a criança também chorava. Porque se ele não condicionou, né, com a paulada, com o martelo, esses outros objetos? Porque esses objetos, eles se parecem com o rato. Eles se parecem ou com o animal, com o formato do rato, ou que poderia ser um bicho de pelúcia, ou eles têm a cor do rato, no caso uma barba branca tem a cor, que é branca, e tem o pelo, a textura parecida. Isso fazia com que a criança chorasse também, tá? Essa extensão dos efeitos do condicionamento do rato com a paulada, tá, a outros estímulos que não são exatamente o rato, mas que são parecidos com ele, nós chamamos esse processo de generalização, tá? Neste caso, generalização respondente. Entender? Generalização respondente. Então, a generalização respondente é a transferência, né, dos efeitos de um estímulo para outro estímulo que tem algumas características em comum, tá? Às vezes isso é chamado também de transferência de aprendizagem. Tá? Transferência de aprendizagem. Mas aqui, essa transferência de aprendizagem específica, a gente chama de generalização respondente. É uma generalização de resposta, uma generalização de estímulo, no caso, mas é uma generalização respondente. Por quê? Porque ela se dá nesse processo aqui, né, de condicionamento respondente. Beleza? Deu para entender essa parte, gente?
Obviamente que se eu colocar um estímulo branco, alguma coisa assim, que é muito diferente do rato, vai chegar uma hora que a criança não responde mais. Significa que não está acontecendo mais generalização. Ou a criança até responde, mas não responde na mesma intensidade. Acontece alguma generalização, mas o nível dela está diminuindo. Exemplo, vocês tomaram uma mordida de um cachorro, né? Um Rottweiler. Aí vocês, lá no futuro, vocês vão passar por vocês um Pitbull. Não é um Rottweiler, mas o Pitbull tem características que lembram o Rottweiler. Um cachorro grande, os dentes pronunciados, características físicas semelhantes. Às vezes, se o cachorro for da mesma cor, se os dois são pretos, mais forte é o condicionamento. O que vai acontecer? Vocês vão ter respostas de medo, de ansiedade diante desse animal. Por generalização respondente. Mas e se vocês passarem por um chihuahua? Vocês vão ter a mesmo efeito? Talvez alguns tenham um pouco, né? Porque ele tem ainda alguma semelhança, mas provavelmente alguns não tenham nenhuma reação diante do chihuahua, né? Significa que para boa parte das pessoas não vai acontecer generalização em nenhum nível, tá bom? Alguém dá um sinalzinho de vida aqui, gente, no diálogo, que eu já estou tanto tempo falando sozinho que eu não sei nem se vocês estão aí ainda. Beleza, estão aí também, tá certo. Tá? Vou falar isso aqui para já finalizar, tá? Não ficar também muito longo. O procedimento de medo condicionado é mais ou menos como o experimento com o pequeno Albert, tá? Então, aqui é feita a mesma coisa. Não sei se vocês já viram lá as caixas. Alguém disse que eu parei de aparecer. Aqui para mim eu apareço. Talvez tu tenha desligado aí, José, a câmera. Para mim tá tudo normal. Vê se tu não tirou sem querer. Bom, me ouvindo pelo menos já é o suficiente. No experimento do medo condicionado, né, ao contexto. Na caixa de Skinner, vocês têm procedimentos para desenvolver a aprendizagem tranquilo, com condicionamento operante e tal. Mas ela também tem um aparato que dá eletrochoque no rato. Vocês não vão usar isso na Unifil, tá? Até por uma questão ética, geralmente só é usado em experimento necessário, não muito necessário. Para ilustrar a aprendizagem, vocês não vão precisar fazer isso, mas isso aqui já foi feito, tá? Dá para fazer. No procedimento de condicionamento pavloviano, também respondente, de medo, vocês colocam o animal na câmara experimental, o rato, né? As patinhas dele encostam aqui nesse gradeado aqui embaixo, eu estou grifando em vermelhinho, tá? E aqui vai ser liberado um choque, tá? E aí o que acontece? Antes de ser liberado o choque nessa câmara, eu coloco um som, que vai ser um apito, e logo depois desse som eu vou lá e coloco o choque. Né? O que vai acontecer? O animal vai saltar por causa do choque. Depois de fazer esse processo uma, duas vezes, eu coloco apenas o som e o animal não tem mais o choque. Mas o animal dá um sobressalto e depois ele fica numa posição que a gente chama de congelamento, de freezing, né? Que é uma postura de ficar trincado, né? O animal fica travado, com o pelo arrepiado, ele tá em pânico, né? Antecipando o estímulo aqui, né? Antecipação do estímulo. Do choque, no caso, né? Então acontece uma associação, né? Nesse caso, o estímulo condicionado passa a ser o som, né? Porque o som foi condicionado ao choque, tá? É o mesmo processo. É o mesmo processo que acontece com a criança. Claro que um estímulo muito intenso como uma descarga elétrica gera um efeito de condicionamento muito pronunciado, né? Se a gente usar um estímulo que gera uma resposta pronunciada, é muito mais rápido de fazer o processo de condicionamento do que usar um estímulo muito discreto. Então aqui, ó, a gente indo para o final. O condicionamento respondente, ou o condicionamento pavloviano, porque foi descoberto pelo Pavlov, ele tem vários nomes, ele também tem o nome de condicionamento clássico, tá? Por que ele é chamado de condicionamento respondente, que é o termo que eu prefiro, é mais técnico? Porque o respondente é um reflexo aprendido, vamos pegar assim, né? Hoje a gente pode também dizer que um reflexo é um respondente no sentido de que é uma resposta que responde a alguma coisa, né? Ele só responde, o reflexo responde. Então, quando vocês ouvirem a palavra respondente, vocês já sabem que está se referindo ao reflexo que é aprendido, né? Primeiro porque está aqui condicionamento significa que foi feita uma associação antes, né? Que condições foram estabelecidas, e o respondente é uma resposta que é uma resposta a algo, a um estímulo antecedente, tá? É uma relação mais fidedigna entre estímulo e resposta. Então a palavra respondente é isso daí, tá, gente? O condicionamento clássico, ele serve para antecipação dos fenômenos do ambiente, tá? A gente já falou isso antes, se não houvesse o condicionamento respondente, imagina, o estímulo teria uma interferência idêntica, do mesmo jeito. Aliás, precisa ter a habituação impede que o estímulo repetido tenha sempre o mesmo efeito, né?
para todos os estímulos. No condicionamento respondente é preciso que haja uma associação para que nós consigamos ficar soltos de um evento ambiental preciso, né? Porque senão a nossa aprendizagem ficaria muito rígida. Tá? E o processo de condicionamento operante? O processo de condicionamento operante ele é, de certo modo, o oposto do condicionamento respondente. Os dois se dão por associação, tá? Por condicionamento, disposição de condições, mas o operante ele opera no ambiente. O respondente ele apenas responde ao ambiente. Então veja a palavra, responde ao ambiente. O operante ele opera no ambiente, então ele gera mudanças no ambiente. Tá? Então está até aqui, ó, ele modifica o próprio ambiente. Então aqui eu até botei um exemplinho que é o seguinte, ó, é um rato dizendo pressiono barra em troca de comida. Escrito aqui embaixo, né? Procurando emprego aqui, né? Significa o quê? Né? O animal pressiona a barra e vem a comida. Vejam, não vem primeiro a comida para depois ele pressionar a barra. Ele pressiona a barra, pode ser por acidente, naturalmente é por acidente no rato, e aí sim vem o alimento. O alimento ele sucede, ele vem depois da resposta. Ou seja, primeiro você tem a resposta, o comportamento, e depois você tem o estímulo, que é o alimento. Que aqui a gente depois vai chamar de estímulo consequente. Tá? No condicionamento é o inverso, né? A gente tem primeiro o estímulo e depois o comportamento, ou resposta. Tá? Chame como quiser. Tá? Então, gente, acho que eu vou até encerrar, né? Porque vai ser 10h30, eu ia dar uns exemplos aqui. Na próxima eu dou uma retomada rápida no conceito e a gente dá uns exemplos e parte para o... Deixa eu ver o que falta aqui. E parte para falar em detalhes dos outros processos de condicionamento operante, tá? Eu estendi um pouquinho o tempo, gente, porque a gente não teve aula semana passada também, então era necessária, né? Fora que a gente começou um pouquinho tarde hoje por problemas técnicos aí. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Alguém quer ligar o áudio para falar alguma coisa? Deem um feedback aí, seja por áudio, seja embaixo. Tudo certo? Eu vou pedir o seguinte, liga o Maurício aí. Ô Maurício, liga tu e mais umas 3 pessoas aí a webcam, que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print nisso daqui, porque o pessoal do Unifil quer registro dessas nossas atividades, para constar depois. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, liga o Maurício, mais uns 2, 3 aí webcam, para aparecer aqui na tela, para eu conseguir dar um print nisso aqui. Quem não tiver problema aí de aparecer e der um print, né? E os demais, gente, eu vou pedir para que vocês botem um feedbackzinho. Coloquem um feedback escrito aqui embaixo, o que vocês acharam dos recursos, da aula. Sei lá, quem não gostou. Pode botar também se não gostou, o que não gostou, né? Tudo bem que é uma questão emergencial, né? A gente não vai fazer sempre assim, né? Mas vocês coloquem aqui embaixo o que acharam dos recursos e coisa e tal, e do... e feedback, enfim, também da aula, tá? Sei lá. Tá. A Heloísa perguntou uma coisa. A Heloísa perguntou se é necessário que se tenha primeiramente o condicionamento respondente, ou clássico, né? Para depois ter o operante. Não necessariamente. Não necessariamente. Uma variação de comportamento já pode ser elemento suficiente para fazer o condicionamento operante. Então, um condicionamento operante não precisa ser construído em cima de um respondente. Tá? Claro que os respondentes costumam ser as primeiras coisas que acontecem na nossa aprendizagem por uma questão óbvia, né? A criança tem mais reflexos inicialmente e tal. Mas o condicionamento respondente não é um pré-requisito necessário para todo o processo de condicionamento operante. Embora em algumas circunstâncias esses dois processos aconteçam sim em simultâneo, tá? E sim interajam entre si. Eu vou no futuro dar uns exemplos sobre isso, tá? Mas não é uma condição necessária sempre não, Elisa. Tá. A Denise perguntou aqui, ó, repete, né? Denise, o comportamento operante, o comportamento, né? Nós temos um comportamento reflexo ou respondente e nós temos um comportamento operante. O comportamento reflexo, né? Primeiro eu tenho um estímulo e depois acontece esse reflexo. Então ele é sempre antes, ele é sempre uma resposta a alguma coisa. Primeiro estímulo, depois resposta. No comportamento operante, primeiro eu tenho o comportamento e depois eu tenho o estímulo consequente, que acontece depois dele. Então, por exemplo, eu pressiono o interruptor de luz. Acende a luz. Vocês entenderam a lógica? A luz não se acende para depois eu fazer um movimento de pressionar um botão. Entendeu? Não é uma resposta mecânica. Vi uma luz acender, movi meu dedo. Isso não acontece.
né? Primeiro eu pressiono o interruptor e depois a luz vem. Ou seja, eu estou gerando uma alteração no ambiente. Se eu não tivesse pressionado o interruptor, a luz não acenderia. Tá? Então, a luz acender mantém o meu comportamento de pressionar o interruptor. Se faltar energia elétrica no mundo, sei lá, coronavírus destrói tudo e dá um caos social, daqui a pouco, não tem mais energia elétrica, vai chegar uma hora que eu vou parar de pressionar os interruptores. Por quê? Porque o meu comportamento não gera mais mudanças no ambiente. Tá? Meu comportamento parou de exercer mudanças. Então, o operante produz alterações no ambiente. E ele é mantido através dessas mudanças. O respondente, ou o reflexo, ele responde a um estímulo anterior. Tá? Deve ter ficado claro aí. Beleza, vamos colocando aí, gente, os feedbacks. Eu vou dar um print aqui na tela. O pessoal que se dispôs. Vou colocar, deixa eu salvar o print aqui numa tela aqui antes de encerrar. Ó, tem mais um aí. Mais gente entrando aí, da hora. Deixa eu tentar pegar aqui um programinha aqui. Pessoal que tá aí online, o que achou? Pessoal que tá na webcam. Bom, é muito interessante o assunto e a aula foi muito boa. Uma iniciação, né, do assunto resumida, mas claro. Legal. Tá bom. Na próxima a gente vai entrar em detalhes disso daí, né? Vocês vão começar a aprender até algumas técnicas básicas aí já de modificação do comportamento, né? Que acaba que eu dou exemplos. Mas é isso aí, gente. Aí quem quiser deixar aqui uns feedbacks aqui embaixo e tal, é bom. Legal. Tá. Encerramos então por hora? A webcam tá dando erro. Tá dando erro? Eu não sei. Aqui pra mim aparece normal. A próxima vez que acontecer isso, eu vou desligar e ligar de novo. Talvez seja só para alguns. Ninguém tá me vendo na webcam? Ou alguns me veem? Eu tô vendo ainda. Então o problema é só, acho que pro José aí. Ou pro... Não, eu vejo tranquilo, mas você pediu pra mim ligar a minha. A minha eu não tô conseguindo ligar, ela dá eu. Ah, tá. Não, tudo bem. Depois tu dá uma checada aí o que tá acontecendo. Beleza, gente. Acho que eu vou encerrar então por hoje. Acredito que a aula dê para salvar. Eu coloquei aqui um programa de gravação. Se ela salvou, depois eu tento enviar ela para vocês, ou seja pelo Google Drive ou pelo YouTube, sei lá. Tá? Fechou? Até mais então, se ninguém tiver dúvida. Abraço, valeu. Abraço, gente. Até mais. You are now muted.